Durante a década de 70 do século passado, títulos como O Imenso Adeus, de Robert Altman, ou Chinatown, de Roman Polanski, recuperaram o espírito do filme noir, por vezes, mas nem sempre, subvertendo-o. Há muito que o cinema americano tinha abandonado a fotografia a preto e branco, mas o noir não se referia apenas às opções estéticas desses filmes. Referia-se também à natureza nebulosa dos seus protagonistas, herdados nesta nova vaga. Estes anti-heróis eram por vezes nihilistas, muitas vezes envolvidos em histórias policiais e dilacerados entre escolhas morais, ou seja, a eterna luta entre o bem e o mal, a luz e a escuridão. Nos anos 80, filmes como Noites Escaldantes, de Lawrence Kasdan, ou O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes, de Bob Rafelson, escancararam as portas para uma atualização do filme noir, que se convencionou chamar de neo-noir. Para muitos, nada mais que uma nova vaga de obras enquadradas na estética do conceito original. Enquadrado neste renascimento, aparece em 1989 Dinheiro Sujo, a estreia no grande ecrã do realizador e argumentista John Dahl. Ao longo de mais 2 títulos, e até 1994, Dahl manter-se-ia nas águas cinzentas do neo-noir e mais tarde, depois de alguns títulos menos bem-sucedidos, viria a desaparecer sem deixar grande rastro no anonimato da realização para televisão. O meu nome é António Araújo e para falar da promessa que foi John Dahl e do seu contributo para o neo-noir, tenho comigo, como sempre, José Carlos Maltês e Tomás Agostinho. Olá, José. Olá, António. Olá, Tomás. Olá, António. Olá, Tomás. José. Quase não te vejo desse lado. Ora, desta vez terá que ser imediatamente referenciado, não é? E endereçado esta questão de que estamos a fazer uma experiência em que o Universos Paralelos também tem vídeo. Portanto, se estão só a ouvir isto e não estão a ver, vão já a correr ao canal de YouTube do Segundo Take para nos poderem ver a ter esta conversa. Não percam as nossas caras. Exatamente. Ou então, decidam melhor, ouçam só. Porque, Sim. pelo menos da minha parte, acho que não ganham nada em ver. Bom, é assim, se fosse por isso não fazíamos o vídeo, mas pode ser que as pessoas também apreciem. Fazemos o vídeo não é pelas caras, é pelos exemplos e pelas imagens. Não, e há quem goste de pôr uma cara numa voz e aquilo que é só uma coisa não consubstanciada, não é? Que é uma voz, poder ser traduzida naquilo que é realmente pessoas como nós. É verdade, mas eu queria ganhar pessoas, não perder. Esse é que é o drama. Eu continuo a achar que uma voz vinda do abstrato tem assim um carisma mais poderoso. Sim. E agarra mais os ouvintes, enquanto que uma voz que afinal pertence a uma pessoa, se calhar banaliza a conversa. Exato, é só mais uma pessoa com uma opinião. É só mais uma pessoa. É o que eu digo. Vejam pelas imagens e pelos exemplos, porque agora é pela primeira vez. Por acaso este não é um episódio muito dado a isso, mas não há muita coisa para nós trazermos e para mostrar. Não, é verdade. Já houve um episódio em que vinhamos com os livros, vinhamos com as figuras de ação, vinhamos com não sei o quê. E por uma mera coincidência, porque nada disto foi planeado, ou então, se gostarem que assim seja, foi tudo planeado. Isso. Mas é a terceira trilogia que fazemos em 3 episódios, o que também tem a sua curiosidade, porque, enfim, foi um acaso. Mas então, voltando aqui àquilo que é a nossa estrutura habitual, e eu vou começar pelo José, porque está aqui à minha esquerda. Qual foi o teu primeiro contacto com John Dahl? E possivelmente vais-me dizer que foi quando eu disse para fazermos este episódio, não? Não, de todo. Eu conheci, ou melhor, o meu contacto com o nome John Dahl foi quando tu propuseste o episódio. E depois descobri que eu já conhecia 2 dos filmes que nós aqui vamos hoje tratar. Não vi-os há muitos anos, na altura não sabia sequer que eram do mesmo realizador, muito menos quem era o realizador, e daí para cá o nome John Dahl nunca me surgiu por outras vias e, portanto, não era um nome que eu conhecesse como o nome de um autor de cinema. No entanto, 2 dos filmes, o Kill Me Again, cujo nome em português agora não me recordo. Dinheiro Sujo. Dinheiro Sujo, exato, tem tudo a ver, como sempre, nas traduções para português. O outro até tem, The Last Seduction, que se chama A Última Sedução. Esses 2 filmes eu vi-os, vou dizer que a meio dos anos 90, eu era adolescente, ou já quase não era adolescente. Olha, eras adolescente ou foi a Linda Fiorentino que te ajudou a chegar à adolescência? Ou passar da adolescência. Ou sair da adolescência. Acho que foi mais isso. E eu lembro que na altura fiquei muito, qual é a palavra? Dizer chocado pela positiva, sim. Maravilhado talvez não seja tanto, seja um adjetivo demasiado forte,
mas fiquei muito surpreendido pela positiva por ver duas narrativas que eu achava que era um pouco fora da caixa em relação àquilo que era o cinema comercial daquele momento, ou o cinema que me chegava. Eu vi os filmes em casa, na televisão, portanto, poucos anos depois deles estrearem no cinema. Na altura, a televisão passava muito cinema ainda recente e antigo e com grande variedade. Quando eu digo a televisão, obviamente os canais comerciais, que nessa altura não sei se ainda era só um ou já dois ou três. E fiquei muito agradado, tanto com o Kill Me Again, como com a Última Sedução. Depois, mais à frente, vamos falar do que não vale a pena já dizer tudo. E foram dois filmes que eu não esqueci, cujos títulos não esqueci, em português sim, como já se mostrou, mas em inglês não me esqueci, e que eu penso que mais tarde ainda revi um ou até os dois. E, portanto, quando foi a minha surpresa agora quando o António propôs o tema, eu vou olhar para os filmes, olha, afinal eu já conheço dois. O terceiro não conheci de todo e, curiosamente, se calhar, que agora que revi dois e vi o terceiro, acabou por ser o meu preferido. Mas, maravilha. Olá Miguel, já lá iremos. Mas olha, antes de passar aqui a mesma pergunta ao Tomás, se calhar convém dizer uma coisa que eu podia ter dito na introdução, que obviamente o John Dahl fez mais filmes do que estes e possivelmente terá um ou outro título que até poderia ser com alguma boa vontade enquadrada nesta designação, neste chapéu do neo-noir. Só que eu decidi escolher estes três porque foram os três primeiros que pareciam mostrar efetivamente um grande interesse temático e que eu gostei particularmente. E o quarto filme que ele fez é mais um filme de ficção científica. Depois o filme seguinte é o Rounders, que também poderá ser considerado mais ou menos noir, mas eu decidi deixar esses de fora e concentrar-nos nesta trilogia porque foi ali uma sequência de filmes que pareciam trazer uma promessa que depois nós já vamos ver que não se cumpriu. Mas, Tomás, já conhecias John Dahl? Zero. Conhecia exatamente zero filmes dele. Espetáculo. E não conhecia o nome. Eu deixei daqueles episódios, enquanto sugeriste John Dahl, eu disse quem? Não disse nada. Quando falaste em neo-noir, eu pensei, ok, é interessante. Já falámos um pouco de neo-noir quando fizemos o episódio dedicado ao Raymond Chandler e às suas adaptações para cinema. E os filmes também nem sequer tinha ouvido falar nos filmes, porque às vezes pode não falar está como o José, o realizador aparentemente não dizia nada, mas depois foi ver os filmes e afinal até já os tinha visto. Mas a mim também não conhecia os filmes, nunca tinha ouvido falar deles, imagens, senti que nunca tinham aparecido no meu radar. E portanto foi uma abordagem completamente virgem ao mundo do John Dahl e estes três filmes em particular. E devo dizer que fiquei mesmo positivamente surpreendido. Boa. Não estava à espera que uns filmes ali no final da década de 80, início da década de 90, neo-noir, com premissas relativamente simples e com tramas aparentemente estereotipadas e banais, pudessem me surpreender tanto e divertiram-me mesmo muito. Estou com o José, o meu favorito é o Red Rock West. Somos três. Portanto, e algo que devo dizer que é inesperado, porque quando eu fui me informar sobre os filmes e antes de os ver, e havia assim uma decisão mais ou menos unânime de que o terceiro, o Last Seduction, seria o mais interessante, por várias razões. Por muitas parecências com o Basic Instinct, mas também por ter supostamente uma herança maior do noir dos anos 40 e 50. Mas eu achei que o Red Rock West, e lá iremos, é um filme mais interessante para mim, deu muito mais gozo ver este do que os outros. E portanto foi isto. Eu não esperava nada e acabei por obter muito mais do que podia ter esperado. Gostei mesmo muito de ver os três filmes e acho que vamos agora à conversa. Bom, isto parece-me que vai ser um daqueles episódios mais ou menos unânimes, que também são bons, não temos de estar sempre a discordar. Nós já este ano tivemos um episódio em que fomos unânimes negativamente, não é? Foi o caso do John Hughes, em que eu pensei que ia haver aqui mais uma discussão em jeito de acusação e defesa, mas também não vai ser neste que vamos discordar, mas é muito melhor estarmos positivamente a falar de filmes do que negativamente. E efetivamente eu trouxe este tema, não sabendo qual era a vossa relação com estes filmes, porque sempre fiquei com aquela sensação, precisamente daquilo que já disse aqui, e vou-me repetir, de que havia aqui um realizador muito interessante, que prometia muito e que, pronto, por razões que a razão desconhece, não é? Nenhum realizador, na verdade, escolhe aquilo que é o seu percurso e a sua filmografia e não conseguiu ter uma carreira sólida no cinema, sendo que este é um realizador que continua a trabalhar, continua a ter carreira na televisão, se bem que hoje em dia
televisão e cinema já se vão confundindo e já há muito mais, digamos, transferência de talento de um meio para o outro. O John Dahl tornou-se eu não quero dizer tarefeiro porque não quer ser negativo, mas transformou-se num realizador com trabalho recorrente em televisão quando não era muito prestigiante, não é? Na televisão americana, especialmente para alguém que tinha já tido alguns sucessos, se não de bilheteira, pelo menos em termos da qualidade dos filmes no cinema. E, portanto, sempre encarei o John Dahl como alguém que tinha passado ao lado de uma carreira, se bem que ele deve estar contente da vida e deve estar muito bem com o seu trabalho que continua em televisão. Sim, o próprio Last Seduction foi primeiro para a televisão e depois foi para o cinema. Sim, e eu penso que o Red Rock West também foi parecido com isso, porque eram filmes que eram comprados, eu agora também não sei dizer de cabeça qual era o canal, e que tiveram passagens, como tu disseste, durante 2 ou 3 noites, Sim. ou uma semana na televisão, e foi depois, por alguma razão, que eles perceberam que não, isto se calhar no cinema também vai render alguma coisa. A razão essa, aliás, que tirou o Last Seduction dos Oscars. Exato, a nomeação da Linda Fiorentino. Porque chegou a falar-se na nomeação, uma grande depois polémica. percebeu-se que afinal, com essa passagem inicial de televisão, o filme estava desqualificado dos Oscars. Exato. Um bocadinho como a polémica mais recente a propósito dos serviços de streaming e a estreia no serviço de streaming em primeiro lugar, antes de ir para os cinemas, se os tornavam os filmes elegíveis para os Oscars. Não é? Entretanto, tornou-se já redundante essa discussão. Por causa da mudança de paradigma, não é? Que era aquilo precisamente que eu estava a dizer. E na altura deve ter sido a mesma coisa, não é? Ali, meada da década de 90, já havia muitos filmes que estavam a começar a estrear com frequência na televisão e que depois tinham uma segunda vida no cinema. E, portanto, essa lei ou regra também teve que ser revista. Por acaso, não sei se ainda hoje, se um filme estrear diretamente em televisão e depois estrear nos cinemas ou nem estrear nos cinemas, se é elegível para os Oscars ou não. Portanto, eu nem sei se essa regra foi revista. Eu, falando sem saber, acho que tem que haver ali uma obrigatoriedade de permanência numa sala de cinema americana, talvez de uma grande metrópole, durante uma semana. Agora, se tinha que estrear originalmente assim e não na televisão, sinceramente também não sei dizer, porque o paradigma mudou tanto que se calhar... Mas voltamos ao mesmo. Fazer hoje televisão, quer dizer, o Martin Scorsese fez o Irlandês e estamos à espera da estreia de um filme dele na Netflix, não é? Penso que é na Netflix, será? Enfim, num dos canais. E portanto, não é o mesmo percurso de um realizador que tentou o cinema e foi parar à televisão nos anos 90, hoje em dia, porque lá está, já seria repetir conversas que tivemos aqui muito. E, ainda assim, se calhar o que difere para as conversas que temos tido anteriormente é que nós, penso eu, ou pelo menos eu falo por mim, já vimos isto com piores olhos em termos da sobrevivência do cinema, não é? Nós na pandemia tivemos aqui à beira de acreditar que estávamos a ver o fim das salas de cinema de uma vez por todas e agora parece que, se bem que em Portugal não é bem verdade, segundo os números que eu conheço, mas nos Estados Unidos está a haver um regresso às salas de cinema e a bons resultados de bilheteira. Mas pronto, já nos estamos aqui a afastar um bocado do tema. Sr. John. Antes de voltarmos ao John e aos filmes propriamente ditos, eu queria só que a gente talvez debatesse aqui uma coisa, porque nós já falámos aqui sobre filme noir e penso que na altura teremos vincado que o filme noir não é um género, não é? O filme noir é uma estética. Sim. Apesar de 99% dos sítios onde tu encontres a falar sobre filme noir, fala-se do género do filme noir, mas é mentira, porque é uma estética, portanto, o reconhecimento de umas certas temáticas, mas na verdade há filme noir em géneros distintos. Da comédia ao terror, da ficção científica ao policial. Sim. E isto tudo para falar o quê? O que é para vocês, ou vocês subscrevem o conceito do neo-noir? José, é um conceito que tu já lidavas com ele, já te tinhas deparado, e como é que o encaras? Porque é que se chama neo-noir a estes filmes e porque não simplesmente filmes noir feitos nos anos 70 ou 80? Sim, mas isso é um atributo deste prefixo neo aplicado geralmente nas artes,
quando se assiste a uma espécie de renascimento de algo que se julgava já moribundo, morto, nunca está. Se calhar se formos ver nos anos 60 também encontramos alguns noirs, mas o género foi decretado morto ainda nos anos 50, por assim dizer, porque classicamente costuma-se dizer que A Sede do Mal, do Orson Welles, que é de 58, é o último filme noir do período clássico. Decretou-se, portanto, que não havia noir depois disso, quando se percebeu que estavam a surgir um grande número de filmes, a partir de 71, salvo erro, quando surge o The French Connection. Nessa altura, há um grande número de filmes que começa a pegar nesses tropos, nessas estéticas, nesses temas, e quando se pensa que se está a assistir a um renascimento de algo, aplica-se-lhe o sufixo neo, daí neo-noir. Depois é sempre discutível se este neo-noir segue à letra o noir anterior ou não, ou se é algo com regras próprias, com identidade própria. Há algo que salta logo à vista, enquanto o noir dos anos 40 e 50 era filmado essencialmente a preto e branco, e a estética da luz e da sombra do que era escuro são identidades marcantes do noir, são algo que define esse noir. Quando chegamos aos anos 70, 80 e 90, já aqui no caso de John Dahl, temos essencialmente o uso da cor. É muito raro já termos um filme a preto e branco a que chamemos um desses filmes neo-noir. A não ser exercícios de estilo, não é? Sim. Como, por exemplo, os Coen fizeram com o Barbeiro, não é? Como é que se chama? Agora está-me a escapar o título completo. Sim. Há um ou outro ou até o Soderbergh, não é? Com o The Good German. Eu estou a tentar sacar estes títulos de cabeça, mas não sei se estou a acertar neles, mas vocês sabem do que é que eu estou a falar, não é? Sim. Mas de qualquer maneira o que conta aqui é que a partir do neo-noir dos anos 70 nós temos os filmes essencialmente a cores e temos filmes que nem sempre, se calhar e no caso de John Dahl isso vai se verificar também, que nem sempre estão preocupados com esse lado do tratamento da luz, que era algo que definia grandemente o noir. Aliás, o próprio termo surgiu, não é? Foi um crítico francês, agora não sei precisar exatamente o nome, mas que terá cunhado esse termo precisamente pela parca iluminação dos filmes, não é? Exato. É que se estava a referir. Exatamente. Mas, Tomás, tu subscreves esta leitura do José, porque eu estava aqui a ouvir e realmente parece-me que este ressurgimento é o que faz com que surja efetivamente esta designação de neo. Mas, por exemplo, já se decretou a morte muitas vezes ao western e a musicais, não é? E, no entanto, eles regressam e nós não estamos a ver neo-westerns e neo-musicais, não é? Exato. Eu estava a pensar nisso e eu ali a essa altura estava a investigar sobre essas questões do neo-noir, porque de facto eu concordo com o José, não é? O neo pressupõe, já na arte há sempre essa associação, um certo renascimento. E com esse renascimento supostamente devia vir alguma mudança, ou alguma diferença, ou alguma invenção, alguma descoberta que separa os dois modos, não é? Portanto, por exemplo, na arte temos o período clássico, depois o neoclássico, ou o gótico e o neogótico e por aí em diante. E aqui, em relação ao neo-noir, seria de esperar que isso existisse, mas, e a verdade é, eu li isto alguns, alguém dizia que o neo-noir tornou-se tão amorfo que qualquer filme, e era o que este crítico dizia, não me recordo o nome, qualquer filme que tenha um crime ou um detetive pode ser apelidado de neo-noir. O que é engraçado, porque depois eu consigo pensar em vários neo-noirs que nem sequer têm crimes nem detetive. Portanto, na verdade, só prova o ponto. E tem a ver com as fronteiras, não é? Onde é que para um neo-noir e começa um filme policial normal. Exato. É? Esse é o meu problema com a designação neo-noir, que é tornou-se tão amorfo aquilo que nós designamos como neo-noir, até os próprios críticos, que é difícil cingi-lo a uma determinada estética, a uma determinada sensibilidade. A outra é uma questão temporal, de facto. Os críticos dizem que o último grande filme noir clássico é o de 58, da Sede do Mal, mas depois esses mesmos críticos dizem que o primeiro filme neo-noir é, por exemplo, o Alphaville de Godard, que é de 65. E, portanto, entre 58 e 65 vão 7 anos. Pois. Não parece ser o suficiente para separar um noir de um neo ou qualquer coisa. Portanto, se calhar esta designação do neo-noir é um bocadinho complicada, mas eu vou tentar... Mas agora deixa-me só... Porque eu acho que tu estás a dizer uma coisa muito interessante. Porque eu acho que talvez seja mais fácil identificar aqueles que inequivocamente são por causa de tropos usados do que aqueles que podem estar na fronteira da dúvida, não é? Ou seja, porque o que é que eu quero dizer com isto? Explicando melhor.
Eu acho que os filmes do John Dahl, todos nós poderíamos apontar exatamente porque é que consideramos que são neo-noir. Porque têm determinados tropos que são tirados tal e qual daquilo que era um filme noir, simplesmente são filmados noutra altura, com cor e com outro tipo de fotografia. Sim. Enquanto que outros, se calhar, tens um polícia, um ladrão e um detetive, e se calhar não chega porque não são aplicados nenhum daqueles tropos que normalmente associamos ao registro, não é? Mas eu diria que há algumas características que nós podemos dizer que são do neo-noir e que são, de certa forma, uma evolução ou uma ruptura com as do noir. Okay. Nós sabemos, não é, que no noir havia algumas características até na maneira de filmar, não é? A utilização de Dutch angles, não é? Os ângulos inclinados da câmara, pobre iluminação no sentido de pouca luz e muita sombra ou muita escuridão. Muito contraste, principalmente. Contraste, exatamente. Enquadramentos desequilibrados, não é? Os personagens supostamente não seguiam um enquadramento clássico. Isto também, esta liberdade de filmar... Mas aqui estamos a falar de técnica, não é? E depois há toda a questão de temática. Exatamente. Mas mesmo em relação à técnica, há um conjunto de técnicas que nós podemos associar ao noir, até porque havia essa liberdade de filmar de forma diferente ou fora das convenções, precisamente porque o noir também nasce dentro do cinema independente, ou na altura da série B. O que eu acho que o neo-noir também segue mais ou menos essa tradição. O neo-noir também parece estar sempre associado a um determinado filme de série B ou cinema independente. Sim, portanto, também é curioso reforçar exatamente esse ponto, que algumas das técnicas que nós associamos ao noir, algumas das características estilísticas do noir, advêm do facto de que os meios eram poucos. E exatamente, normalmente eram filmes de baixo orçamento e, portanto, normalmente a estética que nós mais associamos ao noir, né, que o filme noir é o filme negro, só era assim porque não havia dinheiro para ser um filme iluminado, não é? E, portanto, primeiro surgiu como uma necessidade técnica de filmar com pouca luz e depois é que se tornou uma estética desenvolvida, uma sensibilidade. E nós temos estas características que são do noir e que algumas delas transitam para o neo-noir. Depois há de facto os temas e os motivos, não é? Portanto, a questão de haver, por exemplo, personagens como Femme Fatale, temas de vingança, de paranoia, de alienação, frequentemente associadas a policiais ou histórias de crimes e detetives, e eu acho que isso existe no noir. No neo-noir acho que existe uma atualização desses valores, sobretudo a dimensão moral, não é? Nós no noir tradicional nós tínhamos muito a questão do anti-herói, a questão do hard-boiled detective, portanto, todos os valores morais cinzentos, que nem sempre faziam a coisa correta, mas estavam a tentar fazer o bem. Aqui, e sobretudo neste filme do John Dahl, fiquei muito impressionado com já não ser tão cinzento a moral, na verdade, dos personagens, porque não são personagens que até tentam fazer o bem e as coisas corretamente. E às vezes até se tramam no caminho de as fazer. Portanto, isso é uma característica. Acho que o neo-noir inverte precisamente essas morais. Ou seja, é ainda mais complexo, porque não é só bons, maus e cinzento, é o anti-herói, que tinha um estereótipo muito clássico. O anti-herói era sempre a mesma coisa, ou quase sempre a mesma coisa, o chamado hard-boiled detective. Acho que agora a coisa torna-se mais nuanceada e mais complexa. Acho que a influência de muito cinema asiático que foi buscar ao cinema noir, não é? Temos o Ringo Lam na China, o Park Chan-wook na Coreia, que começaram também a fazer muito neo-noir e que depois influenciou bastante o noir americano. Algo que eles atualizaram-se com os temas mais orientais, não só na maneira de construir personagens, mas também na violência. Não? Nós sabemos que esses filmes, nomeadamente o Ringo Lam e os do Park Chan-wook, são filmes muito violentos e depois foram influenciar o neo-noir. O neo-noir é inequivocamente mais violento, mais gráfico que o noir clássico. Portanto, eu acho que isto são algumas características que podemos encontrar no neo-noir. Sim, são sinais dos tempos. Não é? Sim, mas depois também eu posso aqui fazer o argumento contra e dizer, mas depois depois há muitos subgéneros entre o neo-noir. Depois há o tech-noir, há o noir não sei das quantas, há muita coisa. O tech-noir, que é quase Se bem que usaste a palavra proibida, não é? Disseste subgénero. Pronto, subgénero. Mas não, porque de facto a altura quase começa a ser género, não é? Pode ser que discordes da questão dele não ser um género. Não, eu concordo que o noir não é um género, mas eu acho que a certa altura começa a ser um género. Por exemplo, o tech-noir está muito associado ao cyberpunk. E depois começamos a falar o que é... Não é? Depois as coisas começam a relacionar-se de tal forma que já é difícil. Por exemplo, o Blade Runner é um neo-noir, é cyberpunk, é tech-noir ou é outra coisa qualquer. Ou isso tudo. O Terminator e por aí em diante. E eu dei exemplo de dois filmes, o Blade Runner e o Terminator, que segundo os críticos... O Terminator tem um clube, não é? Tem um bar que se chama Tech-Noir. Exatamente. Aliás, o Terminator e o Blade Runner supostamente são os dois pais do Tech-Noir. Sim. Mas também podíamos dizer que é neo-noir. E será que o nome veio mesmo desse sinal luminoso que aparece no Terminator? Na volta? Na volta. Por acaso não sei a origem da palavra. Mas percebem, ou seja, a conversa é de facto complexa. E depois mesmo nos anos 90 foi muita coisa feita nesse sentido. Por exemplo, muito do cinema do Tarantino podíamos dizer que é um cinema de neo-noir. Sim. E portanto eu acho que é difícil de circunscrever o termo, mas eu acho que há algumas coisas que apontam, não é? Dão pistas. Sim. A questão da moralidade dos personagens ser ainda mais complexa, a questão da violência,
Eu acrescentaria uma que eu gosto muito no filme noir e que eu penso que se aplica muito bem aqui nos filmes do John Dahl, que é a questão da fatalidade. Não é? Às vezes as personagens estarem num caminho que é irrevogável do qual não conseguem escapar. Se bem que... Quase uma questão de destino. Exatamente. E agora a questão é... eu penso e uma das coisas que eu gosto nestes filmes do John Dahl, e tu estavas a falar genericamente e eu estou a afunilar um bocadinho mais a conversa, mas uma das coisas que eu gosto muito nestes filmes do John Dahl é que eu penso que, e se calhar se poderia haver muita tendência para, quando chegamos aos anos 70 e 80, tentarmos subverter. Por exemplo, eu penso que o The Long Goodbye do Altman é uma subversão daquilo que era o filme noir original. Eu penso que o John Dahl é muito fiel, sem grande interesse em subverter. A única subversão que eu encontro é precisamente esta questão da fatalidade, que normalmente estava associada à personagem principal, ao protagonista, e neste caso temos um dos filmes em que há uma protagonista e não um. Se nos filmes noir nós acompanhávamos um protagonista que tinha no seu destino uma tragédia, não é, do qual ele não conseguia escapar, neste o nosso protagonista ou a nossa protagonista acaba por sair sempre por cima, sendo que a fatalidade acaba por afetar ou por ser o destino de todos os outros que o rodeiam. Não sei se vocês concordam, ou se me estou a fazer entender sequer. Não sei se queres começar a falar do primeiro filme, do Kill Me Again, onde nós temos um dos tropos tradicionais, não é? Que é o detetive privado. Temos... aliás, estes filmes têm tantos tropos que poderiam ser considerados quase... como é que eu ia dizer? Pastiche, não é? E eu penso que uma das vantagens destes filmes é conseguir ultrapassar isso, que é... Temos um detetive privado, temos um saco cheio de dinheiro, temos uma femme fatal, não é? Temos ganância, temos traições, e... Quer dizer, já estou a estragar, mas nós estamos a falar dos filmes assumindo que as pessoas os viram. E temos um protagonista que acaba por, apesar de parecer que está no caminho dessa tal fatalidade, sair por cima, não é? E castigando quem merece ser castigado. Não sei o que é que tu em particular gostas aqui neste... Estou a ouvir e de repente pensei que estavas a descrever o de Maltese Falcon, porque eu não tiraria uma palavra se eu tivesse que descrever, era exatamente isso tudo. Certo. Só com a diferença do carisma do Humphrey Bogart fazer com que sintamos desde o princípio que ele tem aquilo tudo controlado, coisa que não acontece com os heróis do John Dahl. Sim. E se calhar aí já está um ponto importante. Ainda voltando um pouquinho atrás, queria só dizer, quando vocês estavam aí a discutir se o género é género ou não, se tornou mais amorfo ou não, aquilo que me parece é que se no noir original nós temos muitos géneros que se calhar não foram pensados, lá está, quando algo nasce nunca é pensado assim, não é? Torna-se. Se calhar não foram pensados como vamos seguir esta estética para encaixar neste grupo de filmes, apenas eram correntes do momento, da altura, temas da altura que resultaram naquele tipo de filmes, e portanto temos dramas, temos aliás, um dos mais famosos no ar, que é o Sunset Boulevard do Billy Wilder, não é um filme policial, acaba por ser quase um filme semi-biográfico sobre cinema, e onde há um crime, é claro, mas não é esse o motor da história. E quando se chega àquilo que nós estamos agora a chamar, nós e muita gente, o neo-noir, se calhar há um afunilamento daquilo que vinha de trás, pega-se só naquelas coisas que ficaram mais icónicas, lá está, o tal detetive privado, a história de crime, a ganância, a femme fatale, e fez-se todos os filmes com base nisso. Por isso que há os grandes noir que nós entendemos dos anos 80, 90, do Basic Instinct, o Seven, passando pelo LA Confidential, e outros que agora, filmes do Tarantino, como já aqui falámos, até alguma coisa do Brian De Palma, também já fizemos um programa com o Brian De Palma, e há um ou dois filmes dos que falámos que encaixam nesta ideia do neo-noir. São sempre filmes que seguem estes parâmetros do crime, do detetive, do herói que é apanhado na curva, não sabe para onde vai e é levado, e tem que fazer alguma coisa, porque se não for com a corrente ele próprio se vai lixar. E
anda-se sempre à volta disto. E mesmo Noites Escaldantes, não é? Que é o homem que é seduzido e é convencido a matar o marido da femme fatale que afinal só estava a usá-lo, não é? Exato. Todos os filmes parece que é como se pegássemos em todo o espectro temático do noir original, desse espectro tirássemos só esta parte que tem a ver com o filme criminal e com este se fez o neo-noir. Portanto, o neo-noir acaba por ser mais limitado e, portanto, daí também muito mais igual entre si. Sim, como se todos os filmes se tornam muito mas também permitiu emancipar uma série de narrativas. Ou seja, por um lado havia um ponto de partida uniforme e homogéneo, não é? Os filmes estavam todos a partir do mesmo lado, mas depois também permitiu construir narrativas e histórias muito diferentes. Não é? Por exemplo, permitiu, por exemplo, nascer a fusão entre noir e ficção científica, não é? E nós, por exemplo, pegamos no Blade Runner e podemos despi-lo daquela questão da ficção científica dos androides e na verdade aquilo seria um filme noir dos anos do período clássico, não é? Exato. E portanto permitiu que seja vesti-los, não é? Com outras roupas e com outras cores, e daí nasce, eu acho que o neo-noir é também muito isso, não é? A questão de vestir com outras roupas, não só a questão de ser filmado a cor, não é? Mas a questão de aplicar camadas superficiais que protegem a estrutura narrativa que se calhar é muito parecida com o noir do período clássico, dos anos 40 e 50, mas que depois tem estes cenários diferentes. Não é o caso necessariamente do John Dahl, não é? Acho que o John Dahl, eu concordo contigo, António, é muito preso, aqui no sentido até positivo, não estou a dizer preso no sentido pejorativo, mas mais à questão do noir clássico, mas uma série de outros filmes. Sim, mas mesmo... já que falamos do Tarantino, ou os filmes de ficção científica associados ao noir. É verdade, mas uma coisa que eu reparei, e já agora não querendo que o José perca o raciocínio, mesmo em termos de local onde decorre a ação, estes 3 filmes que estamos aqui a falar passam-se em sítios completamente distintos, não é? Ou seja, não há um repetir sempre de um determinado local que seja associado a este registro e portanto, por exemplo, o Red Rock West está muito mais próximo de um filme quase de western, não é? Onde por acaso também isto acontece. Faz-me lembrar muito o U-Turn do Oliver Stone, muito embora seja completamente ignorante em termos geográficos se passam perto. Mas, se não me engano, o Kill Me Again passa-se entre a Flórida e Las Vegas, não é? Arizona e Nevada. Sim, pronto. Las Vegas, Nevada. E agora este último é uma personagem que é citadina, não é? Que está a tentar fugir de Nova Iorque, sendo que Nova Iorque é a sua grande paixão, é onde ela quer estar, e que acaba por ficar perdida no meio de um estado, não é? Como eles chamam, está no meio das vacas, literalmente, não é? Sim. E portanto há aqui também alguma cor em termos do local e do... Mas acho que a maior parte das ações importantes desses 3 filmes passam-se sempre em locais muito parecidos. Locais pouco populados, locais pouco urbanos. Portanto, embora eles possam passar por várias zonas... Onde será normal ver gente com bonés, não é? De cowboy. Sim, basicamente. Eu concordo com o que o Tomás está a dizer. São locais com muito pouca identidade. Exato. São locais, geralmente, os motéis, as estações de serviço, os diners. Aquela América profunda. Exatamente. A América quer dizer, profunda. não importa se é no Arizona, no Nevada, no Texas, onde quer que seja. Aliás, não me querendo adiantar muito, mas acho que faz sentido para esta conversa, a última sedução, o local onde se passa e o querer fugir de lá é central na narrativa, não é? Portanto, sim, também tem razão. Muito embora sejam geograficamente sítios distintos, acabam por ter esse elemento em comum. Um aspecto semelhante, não é? Mas, José, não sei se te lembras onde é que ias ou se quiseres retomar. Eu não tinha começado a responder à tua pergunta, portanto ia no início. Estavas-me a perguntar sobre o Kill Me Again, o Dinheiro Sujo, e pronto, a descrição que fizeste é bastante transversal a muito no ar. Nós temos o detetive, que aqui, como vocês também já disseram, e muito bem, é alguém que quer fazer o bem. Isto vai acontecer tanto no Kill Me Again como também no Red Rock West. Já agora, qual é o título desse em português? Delito em Red Rock West. Mete-se um delito antes. Muito bem. Devia ser delitos, não é? Mas tudo bem. Temos para mim, o protagonista, personagem masculino, o Val Kilmer no primeiro filme, o Nicolas Cage no segundo, são muito parecidos, no sentido em que querem fazer o bem, mostram-nos mais que uma vez que o querem fazer,
Depois decidem que às vezes para fazer o bem tem que se subverter as leis e tem que se cometer pequenos delitos, mas no fundo vão provar ao longo do filme que são bem intencionados, não só Pois, bem intencionados, não é propriamente fazer o bem, porque o Nicolas Cage ao princípio o que está a fazer é tentar enganar duas pessoas para ficar com um monte de dinheiro, não é? Eles podem ou não cair em tentações, sim. Mas agora, são sempre bem intencionados. Curiosamente, os 2 primeiros filmes que foram co-escritos pelo realizador. Já o terceiro tem um argumentista distinto que... E o terceiro muda este paradigma. Mas, voltando atrás, temos então o detetive que é abordado pela femme fatale, que lhe diz: eu estou em perigo. Nós sabemos que não é bem assim. Num noir clássico, se calhar o filme começaria aqui. No neo-noir começou um pouco antes. Nós vimos do que é que ela é feita, não é? Sabemos que ela é tão culpada como a pessoa que a persegue e de quem ela se quer defender, e a partir daí vai arrastar este detetive para uma história que ele não consegue compreender desde o início, porque está a ser enganado. Pensa que apenas a está a proteger de alguém que lhe quer fazer mal, quando não sabe que ela roubou essa pessoa e portanto é procurada por essa pessoa e tem esse mau feitio de enganar todos à sua volta, não se preocupando em enganar o próprio detetive, que por isso vai, se ele já está mal no início porque deve dinheiro e aceita aquilo porque deve dinheiro, vai ficar pior porque cada vez vai ter mais gente a persegui-lo. Portanto, isto são tudo características típicas do noir clássico. Tu vais-me desculpar, escamoteaste aí o facto de que quem ela engana originalmente é o Michael Madsen a ser o mais Michael Madsen que existe, não é? Verdade. Estava a deixá-lo um pouquinho de lado. Aliás, eu se tenho só lhes faltou cortar a orelha a alguém, não é? Basicamente. Um problema que eu tenho com este filme, mais do que os outros dois, é o das interpretações. Acho que são todos muito estereotipados. E todos, o Val Kilmer como detetive, a Joanna Wally Kilmer na altura também, sim. Como a femme fatale. Tinham-se conhecido no Willow, fica só a curiosidade. Isso, a sedutora, e depois o Michael Madsen como o vilão. Michael Madsen as Michael Madsen. Como o vilão pior que as cobras, sempre pronto a matar toda a gente. Não, e mercurial, não é? E completamente mercurial. Enfim, e tu estás sempre à espera qual é o momento em que ele vai passar-se e cortar uma orelha. Quer dizer, é inevitável depois de ter visto. Sim. O Reservoir Dogs veio depois, não é? É só de 90 e qualquer coisa. O Reservoir Dogs é de 92. Pronto, ou seja, muito possivelmente até o Tarantino foi este o filme que viu para o contratar, porque sim, é possível. Ele disse: olha, faz aquilo que fizeste no Kill Me Again. Mas eu acho que o Kill Me Again é de facto é o filme que eu menos gosto dos três, devo dizer, porque sinto que o John Dahl estava a ensaiar, não é? Como fazer um noir e a tentar ser noir, mas eu não sei se ele teve muito sentido. De facto, o filme é muito, muito preso. Eu senti que o Kill Me Again foi quase que uma experiência para o Red Rock. Exatamente. E mesmo em termos de execução, o filme tem lá problemas de continuidade no que diz respeito à edição, e depois isso nota-se perfeitamente. Eu não sei se vocês estavam atentos, mas eu que normalmente este é o tipo de coisas que me passo ao lado, desta vez vi logo à primeira. Tu tens cenas em que a cabeleira da Joanne Wally muda quando ela era suposto ter pintado o cabelo, depois na cena a seguir volta a ter a cor anterior. Sim. E então nota-se que houve ali experimentação. As camisas do Val Kilmer também não seguiam um padrão lógico. Nota-se que deve ter havido ali alterações, não sei se de última hora ou não, mas na mesa de edição deve ter havido ali remontagem do filme que fez com que, nomeadamente o último terço, seja assim um bocadinho tremido. Mas isso não é aquilo que mais que mais prejudica o visionamento de um filme para mim, a não ser que seja demais, mas um erro ou dois desses. Até o Taxi Driver tem erros de continuidade e não é isso que faz um grande filme. Tudo bem, mas o que eu estou a alegar é que não são meros erros de continuidade, que esses também estou bem com eles. Eu acho é que o próprio ritmo do filme anda ali um bocado para trás e para a frente. Sim. Mas mesmo em termos de motivações, todo o terço final é um pouco difícil de perceber, porque é óbvio que o John Dahl nos quer dizer esta mulher é ambígua, embora o detetive, o Jack Andrews, acho que é assim que ele se chama, já o tenha percebido, ainda joga com o facto de talvez comigo ela não vá ser, ou talvez mesmo que ela seja, eu consigo dar a volta, seja o que for, nós percebemos que esse jogo está lá.
Mas depois as decisões que são tomadas, as resoluções finais não são muito compreensíveis. É só apenas para que... Tinha que haver um final em que os maus pagassem e o bom saísse por cima. E começou-se a construir uma coisa, queria-se chegar a outro sítio. Eu agora posso fazer gestos porque estamos com vídeo. Exatamente. E depois aquilo não parece mais que encaixar. isso, eu sinto que o final é muito pouco satisfatório. Curiosamente, não é? Podemos falar ao final, não é? Portanto, aquilo que já parecia anunciar-se confirma-se, não é? Portanto, ela vira-se também contra o Val Kilmer. Ou seja, ela teve a fazer sempre o jogo dela. Só, exatamente. E acaba por se juntar de volta à pessoa que ele originalmente roubou, não é? O Michael Madsen. Ela, portanto, dispara umas balas contra o Val Kilmer, pensando que o consegue matar. Ele afinal não mata. Afinal não o mata. E depois vemos os dois a fugir num carro. E o carro, eventualmente, é perseguido pela polícia. Porque a polícia pensa que está atrás de um e na verdade está atrás do outro. Não importa, porque não é mesmo relevante. Isso é só confuso. Quer dizer, é relevante no sentido em que é um final que dá uma fuga para o Val Kilmer. Sim, a polícia pensa que foi ele que morreu. É verdade. E há aí uma oportunidade de renascimento do Val Kilmer. Era o que ela tanto procurava ao longo do filme. Mas nota-se quase que se nota um argumentista a escrever o desfecho. Mas é muito pouco satisfatório. E não é orgânico. Porque nós sentimos que a maior parte do filme havia uma grande tensão entre ela e ele. Uma tensão que foi resolvida em segundos. Quando ela o baleou, ele cai de um pequeno penhasco para a água. E depois, segundos depois, ele está vivo. Portanto, também, nós não sofremos nenhum com essa tensão. Não houve tensão, na verdade. E depois, na verdade, quem morre é ela e o Michael Madsen numa explosão, não é? Em que espetam o carro num depósito. Numa cisterna, não é? Uma cisterna com gasolina ou com qualquer coisa, com um gás inflamável. E explode. É muito pouco satisfatório porque nós, como eles não tiveram relação, nós, na verdade, não sentimos qualquer sentido de vingança ou de restauração. A única coisa que sentimos é que, de facto, é o que estava a dizer. É que há uma segunda oportunidade para o personagem do Val Kilmer. Mas que, na verdade, eu gostava de ter visto mais ele a ser restituído, a haver um gesto redentório perante a lei. E não ele agora a tornar-se um fora da lei. Eu concordo. Não é? Ou seja, é estranho. Porque ele não fez mal nenhum. Perdeu a vida. Ou seja, enquanto Jack Andrews, ele vai ter que criar uma nova vida com outra identidade. Porque ele, afinal, continuaria a ser perseguido pelas pessoas. Exatamente. Mas eu acho que seria muito mais satisfatório se nós sentíssemos... Exatamente, que aquilo tivesse recebido um final fechado, não é? Em que ele resolvia os problemas dele. Porque, efetivamente, não era ele que queria fugir. Mas voltamos ao facto de isto ser quase um protótipo. E eu concordo que se nota muito, e acho que tudo aquilo que estás a descrever é a prova disso. Nota-se muito o esforço da escrita, não é? Para fazer certas coisas acontecer. Quer dizer, agora perdi-me um bocado no meu raciocínio porque eu ia buscar um outro exemplo. Já sei o que é que eu queria dizer. Outra das provas disto é aquele momento em que há um diálogo que é o título do filme. Parece quase o filme ter sido pensado em termos desse conceito e agora o que é que a gente vai construir para chegar a isso. E eu acho, e atenção, nós estamos aqui três pessoas a falar de um filme que todos nós gostamos, mas que estamos aqui a apontar alguns defeitos que se calhar são mais neste do que nos outros. E a mim pareceu-me chegar desse momento de que foi alguém teve a ideia deste momento e construiu o resto do filme à volta. E por isso eu penso que o filme não ser tão orgânico e notar-se muito mais construído, não é? Sim. Muito provável, porque dizendo o título Kill Me Again, toda a gente vai logo perguntar o que é isto. Exatamente. Eu quero saber mais sobre esta história. Sim. E não tem assim tanta relevância. E acaba por não ter, e até que acaba por ser errado no momento em que é dito, não é? Porque naquele caso era Kill Us, não Kill Me. Exatamente. Porque já estava a falar de duas pessoas e não de uma. Bem, e de facto, mas efetivamente é um Kill Me Again. Porque ela efetivamente morre, só que desta vez a segunda morre mesmo. Mas pela mão dela, portanto, ou pelo menos do Michael Madsen. Sim, é um bocadinho como o Vertigo, não é? Estava a pensar nesse paralelo entre o Vertigo do Hitchcock. E ainda bem que do Vertigo. Quando o filme começa, eu pensei, as cenas iniciais, que são uma paisagem, um carro a rolar na paisagem do Arizona, e eu só pensava, estou a ver Hitchcock, porque a banda sonora é tão evocativa dos filmes de Hitchcock que eu tenho a certeza que o John Dahl disse ao compositor, cujo nome eu não me lembro, acho que é alguém que não tem trabalho muito eu também não conheço. Aliás, nenhum dos compositores dos filmes dele. Mas deve ter dito, olha, sabes o que é que eu quero? Quero coisas parecidas com os filmes do Hitchcock. Vai ver filmes do Hitchcock e compõe-me algo assim. Sim, mas é melhor não falarmos muito do Vertigo porque de facto há muitas semelhanças, mas depois ele não consegue fazer o que o Vertigo faz. Já agora, Vertigo, que foi anunciado agora
um remake com o Robert Downey Jr. Portanto, não sabias. Sim. Portanto, vai substituir o Jimmy Stewart. Quando recuperares do choque, sim. depois podes pensar nisso. Não, mas de facto, esse paralelo com o Vertigo é interessante fazer por um lado, mas também, na verdade, mostra as fraquezas do filme. Porque o próprio personagem do Val Kilmer é um personagem que acaba por ser muito apático. E, portanto, eu acho que isso perde. Porque depois, nós logo a seguir temos o Red Rock West, que já iremos falar. Sim, desculpa. E que é o oposto. O Nicolas Cage é tudo menos apático. Mas e, na verdade, o Nicolas Cage quase acaba por representar um papel muito semelhante ao do Val Kilmer, não é? Como um terceiro excluído não é de uma batalha, mas de uma tensão entre dois criminosos que na verdade não se apresentam imediatamente como criminosos. E de se meter naquilo que não lhe dizia respeito. Não é? Exatamente. Não tinha nada a ver com um grande sacrifício pessoal. Se bem que aqui ela entra-lhe no escritório dele, não é? E ele... Não, exato, por isso é que eu acho que o Red Rock é mais antes, que ainda é mais acidental, ainda é mais atribulado. Exatamente. É quase uma espiral. Mas ainda voltando ao Val Kilmer, tu estás a dizer que ele é apático. Até tem a sua graça ao facto de que quando ele percebe que foi enganado, ele vai inicialmente atrás dela só para ela lhe pagar o que lhe deve do trabalho que ele fez. Não é? Isto é alguém. Isto é um cobrador do fraco, na prática, que depois se vai acabar por envolver... eu, na verdade, com a femme fatal. Eu parto de mim quando ela baleia o Val Kilmer, eu pensei, morreu. A melhor coisa que podia ter acontecido ao Val Kilmer era morrer. Só que era interessante. Depois eu não sabia onde é que eles iam, não é? Não sei se o Val Kilmer concordaria contigo, não é? não é o Val... calma, não é o Val Kilmer. Coitado do Val Kilmer, que eu até gosto do Val Kilmer, por exemplo, no Top Gun. Não, mas quero dizer, a personagem... Seria bom para o filme, queres tu dizer? Seria bom para o filme. eu acho que aí sim procuraríamos aquela tensão e um final um pouco mais climático, aquilo que nós acabámos por ter. Que aquele final, quando ele está a passar na carrinha, não é? Na parte de trás da bagageira da carrinha com uma mantinha. Sim, mas... vai lá para a reserva e vê a explosão. Que, de facto, o que eles estão a dizer é isso, não é? Que, olha, a segunda vida que a outra procurava foi, na verdade, oferecida ao Jack Andrews. A brincadeira de comparar com o Maltese Falcon e falar no Humphrey Bogart. E, na verdade, o que acontece neste filme é que o protagonista, porque estamos a falar de géneros e estamos a falar de tropos e neste caso, do noir, o anti-herói é o protagonista da história, ao qual se atribuem sempre determinadas características, como a tal amoralidade, cinismo, a forma de se deixar envolver, seja mais ou menos por sua iniciativa, às vezes arrastado, em deixar envolver para uma história da qual, muitas vezes também no fim, dela só quer sair vivo, não tem necessariamente a ganância, isto falando no geral, não neste filme em particular. Mas uma coisa também é comum a todos os protagonistas, eles são o agente dessa história, são eles que definem para onde é que essa história vai. E se calhar, para mim, esta é a grande fraqueza do filme, é que nós nunca vemos no Jack Andrews do Val Kilmer um agente. É alguém que vai ali porque disseram vai ali, volta para aqui porque disseram volta para aqui. Só quando é o apático. Atenção, há uma exceção a isso, que é quando ele decide que não vai confiar nela e vai enterrar o dinheiro e depois troca o dinheiro por papéis velhos, não é? Ou seja, ele aí tem agência naquilo que é o seu desfecho, em termos pelo menos de quanto é que vai ficar... Filme. É um momento só. Não, é verdade. Não. É que ele vai sempre ao reboque, não é? Mesmo quando ele é baleado por ela no final, o filme acaba com ele ser rebocado, não é? Portanto, não podia ser mais literal do que isso. Ele próprio no carro em que ele vai, não é ele que está a conduzir. Portanto, ele vai sempre a reboque dos outros personagens e da narrativa. Eu ainda assim acho que gosto um bocadinho mais disso do que vocês, até porque é como tu dizes, quando chegamos ao Nicolas Cage, e podemos se calhar passar e falar do Red Rock West, que é quando chegamos ao Red Rock West também estamos a falar de uma personagem, para já que tem uma particularidade que dá sempre um salzinho às personagens, que é, tem ali uma dificuldade qualquer física, não é? Que depois não se nota muito, que ele corre e salta. Ele só quando dá jeito de cochear para a narrativa é que ele cocheia. Mas pronto, mas é engraçado que ele tem ali e não consegue arranjar emprego num óleo, não é? Num furo. Um oleoduto. Numa daquelas empresas de extração do petróleo. Pronto. E por causa da sua dificuldade física, não é? E depois... Mas eu desculpa, é só porque eu acho muito interessante que os dois filmes começam de maneiras radicalmente diferentes. Porque o Kill Me Again denuncia logo a criminalidade daqueles dois personagens.
E o segundo filme, o Red Hawk West, na verdade começa com o Nicolas Cage. Sim. Nós somos apresentados a esse personagem em primeiro lugar antes de sermos apresentados à dupla criminosa. Sim. Que na verdade, só lá para meio do filme Exato. é que sabemos que eles são uma dupla criminosa. Dupla, tripla. Sim, porque, não é? Porque até essa metade, a primeira metade do filme, para nós, é um homem tentar matar a sua mulher. E a Sim. mulher... Com uma componente de mistério, não é? Exa- Nós temos que ir descobrindo exatamente. ao pouco, Sabemos que há ali poucos qualquer coisa, não é? Porque ela descobrimos claramente é culpada de qualquer coisa, não é assim tão inocente quanto aparenta, não é? Mas não sabemos o que é que se passa. Só a segunda metade do filme é que sabemos que a verdade eles são criminosos no sentido literal. Que Mas estás-te a adiantar um roubaram qualquer bocadinho. coisa. Estás-te a adiantar um bocadinho. Porque aquilo que eu queria explicar, não te chegues muito para fora do enquadramento. Não, tu estás dentro. Pronto, estás dentro? Ok. Tenho que desculpar aqui estes pequenos percalços. Não estamos habituados. Não estamos habituados a isto. Isto tudo para dizer o quê? Que eu estava só a descrever um bocado a personagem e explicar que ele não consegue emprego por causa da sua dificuldade e que é alguém que está sem dinheiro na carteira, mas que também não aceita, não é? Acho que é o amigo que lhe diz Exato. que quer Sim, dar o sim, dinheiro. Ele, sim. não, eu tenho o seu orgulho e não aceita. E depois não, até... antes disso, o amigo disse porque que contaste a verdade no processo de exatamente. aplicação. Mostra logo que é alguém que é correto. Eles iriam despedir mais tarde, sim, mas já tinhas um Exato. emprego. Sim, porque é importante dizer que esta deficiência ou este problema que ele tem na perna, nomeadamente no joelho, não é visível. Exato. Sim. Ele não cocheia. Portanto, é um problema de olho, com certeza, ou tem alguma dificuldade, mas ele normalmente não cocheia. Então, ele quando se vai candidatar a esse emprego, deve ter preenchido um formulário em que perguntasse se tinha alguma deficiência física. Ele disse que sim, mas não é visível. Portanto, ele podia ter dito que não. E o amigo Portanto, logo aí diz vemos isso. que ele é honesto. Sim. Então, tu dirias que não dirias nada, mas eles depois descobriam e despediam-me. Não interessa, nessa altura já tinhas um emprego, já não seguia. Então está logo ali delineado. E ele diz logo, that's não, not isso não right. é- isso That's não é not correto. right. A sua virtude, não é? O seu problema físico e a sua necessidade de dinheiro. E posto isto, está tudo montado para uma das coisas que eu mais gosto neste tipo de filmes, que é mal-entendidos, não é? Sim. São mal-entendidos que vão escalando as situações. E aqui o mal-entendido é ele parar num bar e, porque vem do Texas e tem isso mesmo a informar na matrícula, ele é confundido por um dono de um bar como um assassino profissional de quem ele esperava que viesse do Texas. Exato. E pronto, aqui numa conversa em que esse mal-entendido é interpretado pelo Nicolas Cage como este gajo está-me a oferecer trabalho, quando ele dá por ela está a ser-lhe oferecido um maço de dinheiro para matar a esposa do Sr. J.T. Walsh, um grande ator, que entretanto também já faleceu. E depois há este elemento muito engraçado, porque há aquele dilema moral, não é? E ele decide que se calhar aqui vai contornar um bocadinho as regras. E, obviamente, em vez de matar a mulher, ele faz uma coisa que eu acho deliciosa neste filme, que é vai avisar a mulher para que possa evitá-lo, e quando ela lhe diz eu dou-te o ouro para matares o meu marido também, ele diz dá cá o dinheiro e depois tenta tirar-se, não é? Mas antes quando ele escreve, isto é importante, ele escreve uma carta ao presidente, ao mayor da cidade. Não, ao xerife. Ao xerife, eu digo ao xerife, esqueci-me que o xerife é um cargo que existe. Ao xerife, a dizer, existe um homem, e diz o nome do homem, quer matar a mulher, e a mulher também quer matar de Também, volta. atenção, Tenha que ela atenção. Exatamente. E ele coloca a carta no correio e depois tenta fugir. Portanto, tenta-se ir embora, na verdade. E depois e começa então a coisa que eu mais gosto neste filme, Sim. que é o... A entrar em Red Hawk West, a sair Red Hawk West. Ou seja, sempre. aquilo é daqueles filmes em que ele está, parece um pesadelo, não é? E sempre que sai, depois que entra, parece que houve um novo nó adicionado à história, Sim. não é? Agora, E vamos agora uma à parte. Uma parte. Eu tenho uma dúvida, eu por acaso devia ter investigado e esqueci-me de o fazer. Que é, estas terras nos Estados Unidos, que têm uma placa a dizer quantas pessoas tem a população. Tinha que lá escrever aqui. Achas que é É que atualizado? ele é atualizado semanalmente? Não, deve ou ser o quê? anualmente. Não, mas porque aquilo deve vir do tempo do faroeste, não é? Em que as terras eram pequeníssimas. Mas isto faz sentido ainda hoje em dia, no século XXI. Eu fiquei muito curioso A ideia que se dá é que são terras onde toda a gente conhece toda a gente. Sim, mas quer dizer, e toda a gente, estão sempre a nascer bebés, estão sempre a nasce morrer alguém, pessoas, não é? alguém, toda a Pois, comunidade sabe. Pois, Agora, se isso é verdade ou não, isso já é outra e o sal deve ser feito anualmente. Pronto. Não Isto importa. é só... Um senhor, há um emprego, com certeza. Há um senhor Sim. que vai está lá- sentado ao lado da placa, Vai lá. com walkie-talkie. A pintar de branco, Aliás, a desenhar os hospital, azul, a pintar de exato. branco. Aliás, aquele filme do My Name is Bruce, do Bruce Campbell, não tem uma piada com isso, que era o homem que estava lá a pintar a população. Eu acho que tem qualquer coisa com isso. Mas pronto, era só uma parte. Mas aquilo que estás a dizer, Tomás, eu também acho muita graça, que é,
pá, sendo filmes completamente diferentes, o tropo é o mesmo, que é como na Bíblia de Satanás, do John Carpenter, em que, Pensei nisso, não é? eu também. Que é quase um pesadelo de eu não consigo sair desta Não. terra, não é? Por muito que eu tente sair, Mas o que apanho-me é sempre engraçado de é que volta. não há. É quase como se houvesse um ímpeto sobrenatural, mas não há uma razão sobrenatural. Parece que há Sim, sempre uma sim, razão válida para ele sair e depois para voltar. Atenção, a primeira Isso é razão muito válida é a moral dele. Exatamente. Porque ele atropela sem querer uma pessoa no meio da estrada e ele ainda tem ali aquele debate em que está a olhar para o maço de dinheiro e a olhar para o retrovisor e ele próprio não é, nem quer Exatamente. acreditar que vai Mas é a ter que primeira ajudar vez. o homem. Ele sai Porque ele e nessa depois altura pega no já homem. é fugitivo, porque Sim. leva dinheiro que não é Exatamente. dele. Pega no homem e volta para a cidade, coloca-o no hospital e espera ir-se embora. Não consegue ir-se embora. E diz, agora tens de ficar aqui porque E depois- o xerife vem aí e vem-te fazer questões porque de facto atropelaste uma pessoa, etc. E o grande twist do E o, filme grande- é... o primeiro twist, não é? O primeiro twist do filme é que Bem, o xerife na mas verdade é o dono do bar. Mas é o maior twist, acho que é o maior twist do filme. Se calhar é o dono do bar que lhe tinha pago Sim. para, pronto, para matar a mulher. E o outro twist é que o assassino que efetivamente tinha sido contratado é o Frank Booth. Não é? Do Twin Peaks. Sim, é verdade. Na verdade, são vários os personagens do Lynch. Exato, é a Lara Flynn Boyle. Exatamente, também. também é Sim, do sim. Lynch. Sim, mas o que eu quero dizer é o Blue Velvet é dos anos 80, não é? Este filme já é de... Aliás, curiosidade, Blue Velvet podia ser considerado um neo-noir. Sim, é um Aliás, neo-noir. vários filmes do Sim. Mulholland Drive, o Lost Highway, podiam ser todos neo-noir. Mas o que eu queria dizer é que, tal como o Michael Madsen vai de certa forma espelhar no Cães Danados aquilo que fez no Kill Me Again, o Dennis Hopper está neste filme porque alguém viu o Veludo Azul, não é? Sim, e sim, disse, sim, epá, por favor, traz algum desse teu charme creepy. O Dennis Hopper, que é o verdadeiro assassino. Charme não é a melhor palavra, não é? Esse teu vibe creepy, não é? Sim, sim. Não, isto para dizer que o Dennis Hopper é o verdadeiro assassino a soldo. Era Exatamente. o tal personagem que é o Lyle, que supostamente também vinha do Texas e que assim é que ia matar a Vai mulher. encontrar o nosso protagonista porque ele já fugiu da polícia, entretanto, nessa Sim, sequência que eles exatamente. estavam a falar, e está perdido no meio da estrada e apanha a boleia de um estranho. O facto de nós estarmos a descrever este filme desta forma significa que nós gostamos muito do argumento deste filme e da forma como está montado, não é? A estrutura é muito interessante, Assim, é muito tem intricada. algo que algumas pessoas consideram uma fraqueza, que é baseado em coincidências. Há várias coincidências. Sim. A coincidência dele ser Sim. trocado por outra pessoa quando chega ao bar, a coincidência de apanhar a boleia do verdadeiro criminoso. Sim, é um Há facto. ali 2 ou 3 coincidências Mas e há quem diga, em geral, que isto são fraquezas Mas também criativas. estamos a ver um filme, não é? Mas estamos a ver um filme. É isso. Aliás, sempre. mas eu digo filme. mais, mas o filme tem consciência disso, porque vários ao longo do filme, ou o Nicolas Cage diz, ou é-lhe dito que ele é um personagem com muita sorte, muito sortudo. Aliás, das primeiras vezes que vemos é precisamente quando ele está no hospital, é levado para uma espécie de interrogatório pelo xerife, mas na verdade o xerife quer matá-lo, porque quer ver se livre dessa ponta solta. Ele consegue fugir do xerife e vai parar à estrada e quase que é atropelado por um carro. O carro que é conduzido pelo o Dennis Hopper, pelo Lyle. E precisamente bem, tu és uma pessoa imensamente sortuda porque bastava não ter afinado os travões hoje e tinha-te É verdade. tinha-te morto. É verdade. E, portanto, Aliás, e ele disse logo, às vezes ao longo do filme, essa sorte do E isso é personagem. recorrente até à última cena. Até à última cena, em que Sim. também é uma sorte desgraçada, Aquele um maço de maço. nossas que fica lá. Sim. Mas já lá iremos. Mas de facto, portanto, eu argumentaria que essas coincidências, na verdade, é atribuída à personalidade do personagem, que é um personagem sortudo Sim, e é explorado, ou seja, é por aí Ele tem explorado. consciência disso e eu acho sabe que usá-lo. exatamente, e acho que funciona, ou seja, o filme não é incoeso. Eu acho, mais uma vez, eu sublinho, eu acho que o John Dahl está aqui a divertir-se com os tropos sem grande interesse em subversão. Normalmente, quando a gente fala em neos, qualquer coisa, há a tendência para subverter e ser diferente. Mas eu penso que ainda assim há uma pequena subversão, que é a introdução de um ajudante do xerife, que é um ator, que eu agora escapa-me o nome, isto de fazer com uma câmara à frente, não tenho aqui cábulas, eu não me lembro do nome do ator, mas é um ator que tu mal o vês dizes assim, este tipo vai ser um tipo passado dos carretes, que vai ser um antagonista e que vai estragar aqui a vida ao Nicolas Cage. Não sei se vocês sabem exatamente quem é que eu estou a falar, não é? Sim. E depois, esse não só não é isso, como é alguém que depois tenta impedir, não é? Que o xerife que está ali na prática a cometer ilegalidades que leva a sua avante e portanto é uma personagem... vai receber a carta, vai exatamente. juntar 2 e 2 e perceber que há alguma coisa por trás daquelas acusações. E aquela personagem que em qualquer outro filme seria o tipo que se passaria dos carretes e que era maluco e que fazia a vida negra. A primeira vez que o vemos é no hospital como antagonista, na personagem do Nicolas Cage,
tipo, a não acreditar, mas atropelaste por acidente, não acredito. Exatamente, e tal. vais ficar aí e tal, à E espera. nós vamos pensar, ok, vai fazer a vida negra, e depois afinal vai ser parte da solução. Foi um polícia não é o honesto. problema. Já agora, uma pergunta, não sei se vocês se rejeitarem a minha formulação, estão à vontade, mas em termos de femme fatale, Lara Flynn Boyle versus Joanne Whalley, como é que... Quem é que é mais eficaz? E eu posso fazer a pergunta e lançar a minha opinião, porque acho que a Lara Flynn Boyle é um bocadinho copinho de leite para ser uma femme fatale. Não sei se é convincente convosco a Lara Flynn Boyle. É assim, eu gostei mais da femme fatale da Lara Flynn Boyle, como gostei também. mais de tudo neste filme. Tudo é mais subtil. É. Ela não se revela como tal no princípio. Nós vemos-la como vítima, depois percebemos que afinal ela não tem problemas nenhuns e manda matar o marido, mas tudo bem, ele também quer matar a ela. Exatamente. Não, É como isso se houvesse não- 3 fases. É que no primeiro filme, como nós somos logo apresentados à dimensão criminal dela, Certo. o filme Está todo tudo dado, é manchado já por está isso. tudo dado, Portanto, sim. já não Mas- funciona. mas aí estamos esta, a falar- Esta aí- aqui são 3 fases. Aí estamos a falar de escrita, não é? Mas eu... Mas não acho que sei. na interpretação. Também. Acho eu que sinto gosto mais da estou um Joanne pouco mais. Whalley, só que eu consigo Eu compreender... gosto mais da Lara Flynn Boyle porque eu acho que é mais subtil. Eu concordo com isso. Certo. Em muito- subtileza... é em muito, sub- ela própria é misteriosa, não é? Não? É. Tanto que, nós agora, depois de ver o filme, sabemos que há 3 fases. Uhum. Em que ela, de certo, é primeiro supostamente inocente, depois não é meio inocente porque também quer matar o marido de volta, não quer ir à polícia, até porque lá está o xerife, e depois temos que ela na verdade também é criminosa. Em meia medida com o marido. Mas na verdade é como E se até- a interpretação ela dela se leva- mudasse. Exato. E tanto que nós já... Eu estava a ver o filme a meio, ainda antes de sabermos que ela era de facto criminosa, e há qualquer coisa de estranho. Não sei o que é, porque não fomos apresentados a isso, mas há qualquer coisa na cara e na expressão corporal dela que mostra que isto... Ela também é culpada de qualquer coisa a mais. E eu acho que isso é um grande trunfo de Concordo. interpretação. E a interpretação vai variando. Exatamente. Quando chega à parte final, ela revela-se, mesmo a nível de interpretação, em termos de comportamento, como aquilo que já seria de esperar. Exatamente. A Não. cena final, então, no comboio, não é? Não Quando depois vou- conseguem Enquanto fugir que os a dois. Joanna Whalley me parece um bocado caricatural, desde o princípio. É. Mas exagerado. eu vou só montar uma ligeira defesa. Não vou perder muito tempo nisto. Mas eu penso que ainda assim, no Kill Me Again, a Joanne Whalley consegue uma coisa que é, apesar de nós já sabermos exatamente, porque já vimos aquilo que é o seu caráter, há momentos em que nós nos questionamos ainda se, mas será que ela se apaixonou mesmo pelo Val Kilmer? Será que... Então, basta para mim cá este será que, para também achar que ela consegue, apesar de ser uma escrita muito menos nuanceada, não é? Não sei se esta palavra existe, muito menos subtil, eu acho que ela consegue ainda emprestar à sua interpretação aquela dúvida, contrariando aquilo que nós já vimos. Mas atenção, aceito perfeitamente. Isso só quer dizer que tu serás muito mais facilmente enganado por uma femme fatal do que eu ou o Tomás. Mas isto não era preciso chegarmos a este episódio para toda a gente já ter percebido isso. Mas pronto, quer dizer, temos o Dennis Hopper, não é? Já falámos do Dennis Hopper, que ele não é tão assustador como é o Frank Booth, Mas está mas bem, está sempre bem. O Não Dennis é? Hopper está sempre bem em qualquer filme. Sim. Se eu fizesse um filme, a primeira coisa que fazias era contratar o Dennis Hopper. Já sabia que ia ser um sim. sucesso. Sim. Mas para ser preferencialmente nesta altura uma figura ameaçadora, não é? Sim. Mas de facto a parelha Nicolas Cage, Dennis Hopper, naquelas cenas, sobretudo nas cenas do carro, então aquela cena antes de eles chegarem ao bar, ele diz: então não queres beber uma cerveja comigo? Achas que eu não sou bom o suficiente para beber uma cerveja? Sim, Há ali, uma troca de Nicolas expressões Cage e de olhares. só queria ir Só buscar o queria ir dinheiro. embora. E eu penso, estes dois atores, que são atores excêntricos até, poderíamos dizer, não é? O Nicolas Sim. Cage se calhar mais, mas que estavam ali numa relação de tensão séria entre os dois e a pensar, isto vai explodir, não é? E depois efetivamente não explode, é quase depois uma inversão também das expectativas, o que é que nós esperamos cada um Sim, desse não, ator. e Mas isso funciona depois ao longo do filme, a relação entre eles, não é? Até porque depois eles interagem muitas vezes, depois o Nicolas Cage vai lá, dá-lhe uma pedrada na cabeça, e não o mata, e depois o Dennis Hopper de certa forma retribui o favor, e nós pensamos que o Dennis Hopper afinal não é assim um assassino a frio. Mas não é verdade, depois mata um polícia e não havia necessidade de matar aquele polícia. Portanto, claramente é quase como se fosse ali um jogo de dívida, de igualdade. Não, e mesmo É nessa muito cena... interessante a relação entre os personagens que não contribuem em nada para a narrativa principal. É uma coisa paralela e podia ser feito de outro Sim, modo. mas enriquece. E enriquece, ou seja, cria camadas. Portanto, eu acho que isto também é um dos grandes trunfos deste filme. É que, Sim, embora sim, seja um sim. filme muito económico, e acho que isto é algo que nós ainda não falamos, a eficiência e economia
de construir narrativas e de fazer o filme é muita coisa do John Dahl. O Last Seduction é muito económico também. Este Red Rock West consegue ser económico na narrativa, na sua estrutura, mas depois tem estes paralelos, nomeadamente nas relações entre personagens, em extras. Por exemplo, o Nicolas Cage com o Dennis Hopper, mas outros também. E que eu acho que enriquecem muito o filme. Sim. E aí é o grande trunfo da interpretação. Por exemplo, há bocado eu já estava a dizer que não ficou convencido pelas interpretações do Kill Me Again, e eu percebo isso. Embora lá está, eu gosto do filme, percebo isso e concordo. Eu acho que neste filme as interpretações são mesmo muito vários furos acima, Sim, com todos os personagens. E eu digo mais, digo que as interpretações são boas, estando lá o Nicolas Cage, que é um ator de quem eu Já viste o que é que a gente tem que lidar com isto agora? Na verdade, eu vou-vos dizer... Mas que aqui está muito... Está sóbrio. Eu gosto muito do Nicolas Cage. O Nicolas Cage não é o meu ator favorito de sempre. Mas ainda assim... O tema do programa mudou. Olha, eu digo aqui para a câmara, que eu não aceito isto. Eu gosto muito do Nicolas Cage. Na verdade, eu não sabia nada deste filme, não sabia nada de nenhum dos filmes. Assim que eu vi o Red Rock West, foi o primeiro que eu vi. Eu não vi por ordem. Porque eu fui ver... espera, tem o Nicolas Cage. Nicolas Cage assim, cowboy... É direto a este. E foi o primeiro que eu vi. Eu não disse há bocado, mas a verdade é que eu vi foi o Red Rock West pelo Nicolas Cage. O Nicolas Cage é capaz do melhor e do pior. Ainda assim eu não admito isto, Zé. O que eu vos quero dizer é que se eu gostei de uma interpretação do Nicolas Cage, É porque o filme tem de ser mesmo incrível. Dá-me um exemplo de outras duas que gostes dele, só para ter uma referência. Não há mais nenhuma que eu gosto dele. O Coração Selvagem, do David Lynch, nem isso. Com aquela relação com a Laura Dern. Há muitos anos. Já não ok, então está na hora de reveres isso, ok. Mas são todos bons, até os recentes. Mas voltando... O Snake Eyes, do Brian De Palma? Não. Hã? Já falámos disso. Querem saber a minha resposta? Exatamente. Vão ao episódio número... Tal. Ghost Rider? Não, então, peraí, estás-me a fazer perder o argumento. Não, acho que Ghost Rider... Estás-me a fazer perder o argumento. Eu acho que foi com esse filme que eu decidi que não gostava. Não me ajudes demais. Mas vamos voltar. Color of Space, o Mandy... Vamos voltar a pôr isto nos carris, até porque isto acaba em carris, e também fazendo o paralelo entre os dois filmes. Mais uma vez, quando temos, porque há aqui algo de muito semelhante em que o par que pensamos que se vai salvar é o possível par romântico, sempre com aquela perspectiva de ela vai afinal traí-lo ou não. Até aqui também tudo é mais subtil. Nós percebemos a maneira como ela se vai virando, quem ela vai matar, que é o próprio marido, que afinal ela já queria desde o início, e quando ela corre para ele... Para o Nicolas Cage é porque são os dois que se podem salvar e fugir à polícia. Desculpa, eu acho que nos escapou só dizer aqui uma coisa, que é, no meio disto tudo, há, mais uma vez, um saco de dinheiro. Não é? Porque nós estávamos só a falar de intenção de matar, mas no meio disto tudo houve aqui uma falcatrua no passado e há um saco de dinheiro. Sim, porque eles são... Pronto, lá está. No meio do filme descobre-se que eles, na verdade, são uma dupla criminosa. Que é a única parte menos verosímil. É a única parte menos verosímil, que é uma dupla de ladrões instalou-se naquela cidade e ele foi eleito xerife logo passado. Enfim, mas lá está. Temos que dar o desconto. Manter o low profile durante uns tempos, não queria dar nas vistas. Vamos admitir isso. E depois eles vão se reunir nesse comboio em andamento com o dinheiro e duas pessoas e um saco de dinheiro no meio nunca dá bom resultado. Mas toda a forma como isso vai acontecendo e como ela depois acaba por pegar na pistola, virando a pistola para ele, vai-te embora porque eu quero ficar com o dinheiro, tudo isso me parece bastante verosímil, é construído durante todo o filme e não sinto nada como tendo havido ali um salto que eu não percebesse, coisa que aconteceu no Kill Me. Outra coisa que eu gostei muito de Face ao Kill Me Again, que tem uma resolução simples e até anticlimática, em que despacham logo os dois vilões. Aqui ninguém morre, destes três. Nicolas Cage não morre, o xerife, assim, ele está vivo quando a polícia chega, podemos perfeitamente presumir que ele sobreviveu, que ele tem a faca espetada na garganta, mas a não ser que ele tire, eu assumo que a não ser que ele tire a faca, bom, não sei, ele pode sobreviver porque ele está vivo e ela também sobrevive, porque ele, embora portanto, depois o Nicolas Cage consegue dominá-la e mandar do comboio em andamento, mas ela fica viva a andar e até vê-se a polícia a chegar, porque nós sabemos que eles... Mas é uma cena que tem graça, ele empurrá-la do comboio. Tem graça. Eu ainda assim preferia estar vivo como o Nicolas Cage do que vivo como o J.T. Walsh. É verdade. Só a dizer. Mas é engraçado, porque normalmente neste estilo, então se fizermos a comparação com o noir tradicional, havia sempre normalmente mortes. Sobretudo mortes dos vilões ou do mal. E aqui não. Eu sou fã de anti-heróis, de fatalismo. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto no filme noir.
No entanto, paradoxalmente, acho completamente refrescante estes finais felizes para os protagonistas nestes filmes, não é? Sim. Acho que há uma certa satisfação que é inegável de Eu ia dizer ver mesmo isso. alguém que, pronto, envolveu-se nesta questão por uma questão de oportunismo, não é? Foi uma oportunidade, mas que ainda assim tentou fazer o correto o tempo todo. E tentou fugir o tempo todo. E ele provou isso mesmo, mandando o dinheiro pelo comboio fora. E, no entanto, por uma questão da sorte, da tal sorte da personagem, há um maço que ficou preso na porta e ele simplesmente Sim. pega, mete no bolso e a sua vida é melhor agora do que quando o filme começou. Sim. Pronto. Este filme, é isso, eu quer dizer, este filme quase... Esse maço foi o suficiente para pagar o carro, que ele tinha carro e perdeu o pelo Sim, mas pronto, era um chasse este também. filme Era um quase, chasse. quase que é um daqueles filmes... Não, por acaso, o tipo da bomba diz que é um clássico. É um Buick. Mas é engraçado que este filme é quase aqueles filmes que têm a história, tipo, era uma vez. Não é? Mas de facto há uma soma positiva. Ele acaba melhor do que começou. O mesmo que não podemos dizer, ou se calhar não dizemos de forma tão evidente, do primeiro filme. E do terceiro filme, então ainda menos. O primeiro, sim. Não, mas o terceiro filme ainda menos não, porque a protagonista, e já lá vamos, sai por cima. Sim, sim. Porque- Sim, mas eu estava a falar do pobre coitado. Mas que... o pobre coitado não é o protagonista desse filme. Pois, Lá está. Mas o que eu estou a argumentar é que há sempre um terceiro elemento, que não é um elemento criminoso, Certo, certo. porque ela sai por cima, mas ela é criminosa. Ou seja, ela de facto roubou dinheiro. Temos Mas- uma mudança de perspectiva. Exatamente, Pronto, a história exatamente. pode ser a mesma, mas a nossa perspectiva Exatamente. mudou. Mas de facto, nestes três, se considerarmos os três personagens, que são personagens acidentais, que se vêem no meio de uma trama, este do Nicolas Cage, ele sai por cima, ou seja, há um final positivo. No primeiro eu não sei se é evidente, porque ele efetivamente sai com dinheiro, é verdade, mas perdeu a vida. Ou seja, perdeu a vida que tinha. Ou seja, Quer dizer, não, acho que Uma é... vida onde aquilo que ele conseguia era ter um escritório vazio e gente a partir dos dedos. Exatamente. Sim, mas pode ser, ele teria dinheiro para pagar de volta, tinha o mas amigo. agora vai para o México Sim. e abre lá um bar. Eu não acho que é tão Não é? óbvio, Não ia para o Maine. porque o Ia personagem... para o Maine. É, para o Maine. Pronto, tinha sido feliz Para com o a Maine. mulher, não é? Sim. Exatamente. Mas não sei, não me parece tão evidente. Acho que este aqui é mais óbvio, essa soma positiva. O Tomás preferia voltar para lhe partirem os dedos do que mudar Não, de... porque ele teria dinheiro para pagar. Eu sou o Tomás e eu vou ficar Não, com ele o teria Tomás. dinheiro para pagar, não. Ou seja, não é tão evidente. E Não, no mas terceiro é- filme, o coitado do homem vai para a prisão. Não é? Mas aí, Sim, aí mas- vamos falar dele Pronto, porque há uma mudança eu estou com o Zé. de Há uma... perspectiva, verdade, Exatamente. mas não deixa de haver um homem que é usado, não é? Ou Sim, utilizado, não é? Sim, na história, de certo modo, estamos no mesmo ponto. O ónus da história é que é Temos mudado, sempre não é? uma Ou seja, o pena ponto de vista... fatal, temos um crime. Aliás, Temos um por favor, criminoso. José, lança aí a conversa Ora, do Last muito Selection. obrigado. Pronto. do Last Section. Temos novamente um saco de dinheiro, não é? Sim. Eh, Um saco de dinheiro que... Já agora, este filme tem um tom muito mais cómico, até na própria banda Sim. sonora, que eu acho que até é um bocado sim. intrusiva. E na interpretação do Bill Pullman. E na interpretação do Bill Pullman. E então tens esta cena inicial, já agora, desculpa, eu roubei-te a palavra, mas que não é só termos um saco de dinheiro, é ele queria ter um saco de dinheiro e os meliantes, não é? Com quem ele está a fazer negócio não lhe deixam levar o saco e então despejam-lhe o dinheiro. E ele tem que ir com as notas metidas Sim. dentro da camisa, Nova York fora. Sim, mas um O que tem a pouco sua ao graça. do que ele me engano, este filme começa com a prova de um crime, neste caso a venda de Mas é engraçado medicamentos. que esse Ilícita. que é um crime de consentimento das duas partes. Ou seja, só é criminoso porque envolve droga. Mas, efetivamente, ele não roubou o dinheiro. Sim, pronto, os mas- medicamentos vieram de algum lado, não é? Sim, sim, mas o que eu quero dizer é... Houve ali uma falcatrua de alguém. Não, claro que... Porque o gajo não, é médico, não é? Não, claro que houve um crime, mas o que eu quero dizer é... ou seja, enquanto no primeiro filme Não é violento, o Michael Madsen baleia alguém e Ah. rouba-lhe o dinheiro, Não, aqui certo. houve uma troca, não é? Não é claro que é um violento. ato É um criminoso, crime não é? colorinho branco, vá. Sim, Há um mas no crime- segundo filme também houve um assalto a um Há um banco. crime, de qualquer modo, que resulta num saco, não literal de dinheiro, porque o saco ficou pelo caminho só, e o personagem só leva o dinheiro, que é interpretado pelo Bill Pullman. Bill Pullman, que foi professor universitário e deu aulas ao John Dahl. É daí que eles conhecem. Estás a falar a sério? A sério, é. Não sabia. Mas e ele entrou no cinema, não foi por aqui, não é? Ele já era não ator. sei. Não, penso que não foi por aqui. Eu acho que já vi papéis Ok. dele mais novo. Mas eles conheceram-se na universidade, porque o John Dahl teve aulas de cinema, fotografia, e nessa universidade o Bill Pullman, que não começou como ator, mas sim como professor Olha, universitário, não sabia. chegou a dar-lhe aulas. Engraçado. Provavelmente conheceram-se então e foi daí que decidiram trabalhar juntos mais tarde. E então, E outra relação com o David Lynch. Bill Pullman, o protagonista do Lost Highway. Sim, pronto. temos só falta aqui saber qual é a relação direta entre o John Dahl e o David Lynch. Sim. Está um tempo todo nos copos. Então, quem Não. sabes? Que atores é que tens livros hoje? Exato. Exato. E
Depois temos novamente a parte da traição com a mulher fatal, porque este homem, quando chega a casa e diz à mulher: temos aqui o dinheiro que queremos, ela diz: ok, então bebe lá um copo de drogado a ver se dormes o resto da noite, porque eu vou fugir com o dinheiro. Não, é enquanto ele está no banho. Não é? É enquanto ele está no banho que ela... Mas a drogada é só no fim. E ela foge com o dinheiro e a partir daí temos a chegada de mais outra personagem, que é o papalvo que é enganado. Neste caso não é um detetive privado, é só alguém que olha para ela e acha que quer passar mais tempo com ela, vamos dizer assim. Quem pode levar a mal. E a partir daí ela percebe que é a pessoa que ela precisa para continuar a sua vida de golpes, principalmente para se livrar do marido que continua a persegui-la. Portanto, temos os tropos todos, temos as personagens todas, só que mudamos de perspectiva. Quem nós estamos agora a seguir, quem é a protagonista da nossa história, é a criminosa. A femme fatale. É a femme fatale. Exatamente. E a partir daí, se estivermos com atenção aos filmes anteriores e sabemos que o protagonista sai sempre por cima, percebemos que desta vez é a criminosa que vai sair por cima, porque é a história dela que nós estamos a seguir, é a agência dela que nós estamos a testemunhar, e são os passos que ela dá, sempre muito criativos e muito engenhosos. E aqui, tal como o Humphrey Bogart que tu falavas, nós sabemos que ela está em controle desde o primeiro minuto. E mesmo que não saibamos sempre, porque às vezes ela está à nossa frente e não só mais à frente é que vamos recuperar, sabemos e acreditamos plenamente nela. Eu lembro-me quando vi este filme, fiquei muito impressionado, porque era raro, se calhar, nos anos 90, vermos ainda uma mulher com tanta agência e com tanta preponderância sobre toda a gente à sua volta. Fazê-lo de um modo completamente amoral, fazê-lo sem olhar para trás e sem olhar para consequências, desde que não fossem nefastas para ela, obviamente, consequências para os outros, e achei isso muito refrescante. E com uma total desinibição sexual. Exato. Não é? Que é elemento também da narrativa. É elemento, e no fundo acaba por ser um elemento que também se enquadra em alguma novidade nos anos 90. Estava aqui a pensar nisto, deixa-me só. The Last Seduction. Porque... espera aí, agora lembrei-me do Jade que ela fez com o Friedkin. Espera aí. Já viram o Jade? Não conheço. Mas vejam também. Não conheço muita coisa dela, por acaso. Muitos filmes dela, atenção. Não comecem já a pensar outras coisas. Porque dela conheces mais ou menos com este. Sim. Com este filme já fiquei a conhecer muito. Mas isto integra-se numa corrente, não é? O Basic Instinct é do ano seguinte ou do ano anterior. Pois, eu nunca tinha feito essa ligação. Eu sou muito ingênuo, mas é verdade. E perceber que uma mulher sexualmente desinibida que sabe usar o sexo para manipular as pessoas à sua volta torna-se uma regra neste tipo de filmes, nos thrillers criminais, os que começaram a chamar-se erotic thrillers, que no fundo, lá está, é a atualização da linguagem da femme fatale poderosa, sedutora dos anos 40 para a maior liberdade do cinema dos anos 90. A liberdade essa, convém dizer, que já desapareceu. Hoje é impossível termos filmes assim, porque eu não menos hoje em dia, no grande ecrã, para o grande público, estas coisas são muito feias. Mas eu não me importava de ter visto a Rita Hayworth, por exemplo, num papel como a Linda Fiorentino, sinceramente. Mas isso sou eu. E pronto, já estou a falar demais. Portanto, o que interessa é a tal mudança de perspectiva que coloca a vilã como protagonista, como agente e como aquela, como eu estava a dizer, que fica por cima. E agora interpretem este filme por cima como quiser. Ela fica por onde ela quiser. A questão é verdade. Seja por cima ou por baixo, foi ela que decidiu. Deixa-me só acrescentar algumas coisas. Eu acho que tu resumiste muito bem o filme. Há que notar também aqui a presença do J.T. Walsh, não é? Que nitidamente o John Dahl deve ter gostado de trabalhar com ele. Num papel secundário, que ele é o advogado que a aconselha à distância, e o enorme prazer que é, ao rever este filme, porque eu não vi este filme há muitos anos, o ator Peter Berg, agora tornado realizador, republicano radical, e é um tipo que tem... Eu não sei se vocês conhecem os filmes dele. São sempre aqueles filmes que retratam o exército americano como se fosse o salvador do mundo. E, portanto, ele é uma personagem que, desde que começou a ser realizador... Aliás, o primeiro filme dele foi um filme que eu fui ver ao cinema e quase que me senti ofendido. E eu quase nunca sou ofendido por filmes, que é o Very Bad Things, que é um filme de um mau gosto total.
E eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha porque eu gostava do Peter Berg, mas depois ele, como realizador, revelou toda uma personalidade que é o oposto daquilo que eu gosto. E vê-lo aqui neste papel como um papalvo cheio de si e depois ainda por cima chega ao fim. Sentiste vingado, foi? Não é vingado, dá-me um certo prazer ver este filme em particular e tudo aquilo que lhe acontece às mãos da Linda Fiorentino, não é? Quando eu não faço essa distinção entre personagem e ator. Ainda para mais, que depois é um dos elementos, se calhar, um bocadinho mais datados deste filme, não é? Que é, ele tem uma coisa no passado dele que é um segredo vergonhoso, não é? Que, se calhar era mais vergonhoso nos anos 90 do que é agora, não é? Mas o filme é dos anos 90. Pronto, portanto, sim, claro. Sem dúvida. Mas, tal como, por exemplo, também é endereçado o racismo do sítio onde ela, da terriola onde ela foi parar, não é? Sim. Quando tens um detetive de cor que vai perguntar-lhe, ou melhor, vai à procura dela ao novo emprego onde ela está a trabalhar e a recepcionista faz um bicho de 7 cabeças de que teve aí um senhor negro à sua procura, mas olha que ele era negro e tal, e portanto, mas isso aí é consciente e acho que é uma sátira bem utilizada. A gente também revelou tudo do outro, podia revelar o que é o segredo vergonhoso do Peter Berg, não é? Sim. De que, pronto, há toda esta manipulação sexual da personagem da Linda Fiorentino, sendo que ele também está numa fase da vida dele que tem ali. Esse segredo negro é ele ter, no calor do momento, casado com uma mulher que, na verdade, depois quando ele chegou a vias de facto, percebeu que afinal era um travesti. Não é? Na prática. Então há aquela vergonha de que, espera, ele teve com um homem, não é? Quer dizer, um macho como ele não pode estar com homens, não é? Mas tu estavas a falar da perspectiva de que este elemento que não é o criminoso e na realidade a moral deste filme aqui está do lado dele, não é? Porque ele está sempre a questionar as coisas que ela faz e que eu também acho que é um exemplo do quão bem escrito este filme está, que é de a cada passo que dá ele ir alargando aquilo que são as suas fronteiras morais em função de racionalizar e ele poder estar com ela. Que eu acho que também é uma componente muito interessante, não é? Mas olha só mais uma coisa. Embora ele seja a bússola moral, vá lá, do filme, e o que nos dirá sempre aquelas coisas que nós, como pessoas de grande moral, pensaríamos, nós nunca conseguimos simpatizar com ele desde o primeiro momento. Não sei se vocês sentiram isso. É um elemento estranho que nós não queremos que esteja ali. É o Peter Berg. Eu juro-te, é aquilo que se chama o fator Peter Berg. Ele tem qualquer coisa de não sei se é a interpretação dele que nos horripila ou simplesmente é a escrita que também o apresenta de uma forma... ele é estranho. Que nós não vamos simpatizar. Nós vamos querer sempre, até porque agora vais-te dizer, é a Linda Fiorentino, mas vamos querer sempre que ela saia por cima. Mesmo sabendo que ela é criminosa. Sim. É um bocado o exercício de escrita de fazer o protagonista vencer sempre, não é? Ou seja, eu aí não... Fazer o vilão atrativo exatamente. Há de ser o herói, que neste caso não é herói, mas fazê-lo uma mistura entre uma questão de interpretação, tanto da Linda Fiorentino como do Peter Berg, ou seja, no contraste com a Laura Flynn Boyd e o Nicolas Cage no filme anterior, mas também há de ser da escrita, não é? De pôr o protagonista em mais destaque e dar-lhe esse poder e nós acabamos por nos identificar, não necessariamente uma identificação moral, quer dizer, espero, mas acabamos por torcer sempre pelo protagonista. Sim. Olha, eu honestamente, e estou a tentar ser o mais imparcial possível, eu não sei se não é mesmo um fator do ator que foi escolhido para o papel. Eu não sei se isso que tu estás a descrever como não está no papel. Filmes, não vou dizer mais. Pois, sim. Se tu conheces... Não, escuta, e isto é uma opinião pessoal. Tu podias não partilhar dela. O que eu quero dizer é que estava só a tentar fazer o exercício de relembrar-me do filme e de perceber se o que tu estás a descrever, se é algo que está no papel e que seria inerente ao papel, ou se é uma qualidade trazida pelo ator. E, obviamente, mesmo que eu me esforce por ser imparcial, a minha parcialidade vai dizer... Mas, olha, podemos sempre aceitar que o John Dahl pensou assim, eu quero para este papel um papel de que ninguém vai gostar porque é um pãozinho sem sal que repugna as pessoas. Que é o típico... É o Peter Berg. É o típico jock, não é? É o típico quando tu pensas num filme de high school americano. É o jock. É o típico jock que está a bater nos nerds, não é? Sim. É verdade. Mas tu estavas a falar sobre a questão de ele ser a bússola moral, mas
neste caso não vai sair por cima porque não é o protagonista. Não sei se quer... Não, é engraçado. Ou seja, estava há bocado a dizer que aqui o filme todo é construído para nós torcermos sempre pelo protagonista. Nos filmes todos. Aqui, o protagonista não é uma boa pessoa. Não consegui resistir. Adiante. Cortamos a pessoa. Adiante. Mas, portanto, não é moralmente a pessoa mais indicada para vencer a narrativa, não é? Certo. E de facto é quase como se os outros personagens sempre ficassem atirados para debaixo do autocarro. E ele aqui acaba por ser um dano colateral. Mas o que eu acho que é curioso é que, e eu concordo com o José, nós nunca torcemos por ele. E na verdade, quando o vemos na prisão e ela lá na limusine, ficamos numa de género. Parece que isto acabou bem. Eu senti mais satisfação nesse final do que no final do Kill Me Again. Eu consigo perceber o que vocês dizem, mas eu penso que tem mais a ver com a tal. Como é que eu ia dizer? Com a tal personalidade da protagonista. Vocês já ouviram falar em competence porn? Que é nós sermos atraídos por filmes que nos mostram profissionais a serem altamente competentes naquilo que fazem. Por exemplo, dou-vos um exemplo. Eu não sei se este termo está generalizado ou não, mas o TIFF do Michael Mann, por exemplo, em que tens o James Caan a ser extremamente competente naquilo que faz. E isso estimula-nos enquanto espectadores. E eu penso que, neste caso, não é? A Linda Fiorentino, não só pelas razões óbvias, não é? Da sua atraência física, mas tem uma certa confiança e o tal controle que ela tem em tudo o que está a fazer, e depois quando chegamos ao fim e percebemos que ela teve em controle o tempo todo, mesmo quando nós não o percebemos enquanto espectadores. E eu acho que isto é altamente aliciante. É verdade. Porque é assim, se tu pensares bem, ela fez tudo o que fez, independentemente de ter sido o coitado do Peter Berg ou não, e no final tornou-se numa yuppie intragável nova-iorquina. Portanto, o final não é porreiro, não é? Não. Só que a tua satisfação tem a ver com ter sido aquela protagonista. Sim. Que saiu por cima. E eu vou mais longe. Eu quando vi o filme a primeira vez, lá está, estava a sair da adolescência, como agora percebi, eu não tinha percebido. Entraste no filme na adolescência e saíste do filme. Exato. Foi nesse momento. Eu não tinha ainda percebido. Agora, finalmente, os pelos até saíram do peito. Finalmente eu agora percebi a minha biografia, foi elucidado hoje. E eu, na altura, a ideia com que eu fiquei, e se me tivessem perguntado para falar do filme aqui há 2 semanas, o que eu diria é que estávamos perante uma personagem feminina muito forte, muito independente, senhora de si, capaz de usar os métodos que fossem necessários para salvar a sua pele, mas isto tudo dentro do domínio do noir, onde essa tal moralidade torna as pessoas cínicas, torna as pessoas menos empáticas e seguindo o seu caminho, mesmo que tenham que pisar os outros. Mas agora que vi o filme, eu fui mais além. Eu via já como uma psicopata. Ela tem prazer em fazer o que faz. Ela passa por cima de quem não precisa de passar por cima. Ela é mal comportada o tempo todo. Ela chega lá àquela cidade e as pessoas tentam ter conversa com ela, desde o barman, okay? E ela trata toda a gente mal. Não, o barman é ao contrário, que ela pede-lhe uma bebida sem pedir por favor ou sem sequer dizer boa noite. Exatamente. Mas ela trata toda a gente mal. Desde o primeiro minuto que a vemos, ela é uma pessoa intragável, é uma pessoa que eu não queria ver à frente. É por isso é que é interessante. E no entanto nós torcemos por ela. Aliás, eu mais uma vez... E voltamos ao Basic Instinct. Era isso que exatamente. Porque de facto, se estabelecemos o paralelismo no Basic Instinct e este filme, de facto, os dois personagens estão mais aproximados, não é? Portanto, o Michael Douglas e a Sharon Stone estão mais aproximados. Obviamente, ela é a manipuladora, ela sai por cima, mas ele está numa competição semi-próxima com ele. Em que acredita que pode ele manipular a ela também. Aqui neste filme a distância é gigante. E nós, enquanto espectadores, também, se calhar isso é o que produz alguma insatisfação do meu lado, que é nunca há bem uma tensão real. É sempre um jogo em que há sempre um vencedor óbvio à partida, que é ela, e um perdedor, que é ele. No Basic Instinct tem que estar um jogo. Não, mas há a curiosidade, há a atenção de como é que ela vai conseguir com que ele concorde fazer o que ela quer que ele faça. Mas nós sabemos que ela vai convencer sempre. Na questão do oponente, nós nunca vemos este personagem, cujo nome também já não me lembro, o Peter Berg,
nunca o vemos como o oponente. Se calhar nós vemos o oponente no marido dele, O marido, o Bill Pullman, que está à apesar distância. de estar ao telefone em Nova Iorque, À exatamente. distância, eles só se encontram na sequência inicial e na sequência final do Sim, filme. sim. Tudo o resto é passado à distância, mas a ameaça está lá. Mas é verdade. E embora ele nos faça rir, porque ele é um personagem bastante cómico, Sim. nós acreditamos naquela ameaça. Se calhar lá está mais uma vez a diferença entre atores, não é? O Bill Pullman consegue-nos meter graça quando está a fingir que está a correr, ou melhor, quando está a correr no mesmo sítio para fingir que está a ir à cabine telefónica. Exato. Quer dizer, ele consegue ter graça só nesse sim, bocadinho. Mas olha, ainda voltando ao Basic Instinct, eu não sei se vocês poderão discordar de mim, mas também a escolha do Michael Douglas para contracenar com a Sharon Stone tem o mesmo efeito do Peter Berg aqui, porque o Michael Douglas é uma personagem que ele consegue muito facilmente ser um douchebag, não é? Então é alguém que, apesar de ser o polícia, apesar de ser o bom da fita, também nos deixa um bocado ao largo em termos de será que é com este gajo que eu quero alinhar? Não é? Sim, mas é diferente. Depois há um jogo mesmo entre os dois, não é? Não, sim. E nós também às vezes se calhar oscilamos entre por quem é que estamos a torcer. Se é que estamos a torcer por alguém, mas se estamos a torcer pelo Michael Douglas ou pelo Sharon Stone, ele próprio, ele acha-se que consegue, ou seja, Sim. não é? É um jogo no sentido mais estrito. Aqui não. Controle. Eu não estava Aqui não existe eu não isso. estava a comparar isso. Eu aí concordo perfeitamente. Eu estou a falar em termos da natureza da escolha do Michael Douglas para aquele papel. Sim, eu percebo. Penso que também tem... Não é uma personagem que seja suposto nós estarmos totalmente do lado dele e na perspectiva dele. Sim, mas torna a coisa ainda mais interessante quando por vezes queremos estar do lado Sim. dele ou até estando. Menos quando ele vai para uma discoteca com um pullover sem camisa por baixo. Sim. Sabe? E aí é imperdoável. Anos 90. É a cena mais chocante do Basic Instinct, é essa. Não sei, olha, acham que chegámos ao fim de falar destes filmes? Há alguma coisa que não tenha sido Estamos falada? a incluir o Basic Instinct como o quarto filme. Eu ponho lá o cartazinho pequenino também. Alguma coisa que ficou por falar, que tenham nos apontamentos que queiram, ou ficou tudo penso que endereçado? não sei se concluímos este. Ele termina com uma morte e depois com uma violação em jeito de roleplay, que é com um telefone ligado para que a polícia imagine outra coisa. Mais um dos jogos da personagem como é que ela se chama? Já me esqueci o nome dela. Não sei. Wendy era o nome falso. Era Wendy Croy. Era Wendy Croy era o nome. Não Que era lembro. um acrónimo, aliás, um anagrama de Nova Iorque. Um anagrama Nova com Iorque. algumas letras adicionais. Porque, mas sim, lá está. Não tenho aqui apontamentos, não me lembro do nome das personagens. Agora, essa cena final também é uma daquelas cenas em que nós temos que ter alguma suspensão da descrença, não é? Em que é ele no calor do momento que diz exatamente o que ela quer que ele diga com E o supostamente a telefone. polícia está do outro lado a ouvir e isso é razão para o mandar prender, não é? E Mas lá acaba está. com ele na prisão e ela a fugir. Mas é quando O Peter Berg. é quando ela saca do trunfo, não é? Do tal constrangimento sexual dele, do Sim. passado dele, não é? Mas essa da prisão também é engraçado porque a gente pensa que vai ver a redenção dele, não é? Não, pois E ele ele diz- não, porque ele o diz, protagonista tinha sempre que vencer, não é? Talvez haja uma coisa que seja a prova que a gente precisa. E na cena seguinte está ela a queimá-la com um isqueiro. Quer dizer, está muito fixe. Basicamente, É isto. não sei há quanto tempo estamos a falar, mas isto podia-se Também resumir a 3 filmes muito fixe, não é? Sim, é verdade. Eu não sei se vale a pena falar de... Eu acho que não há legado de John Dahl para falar aqui, não é? Porque ele passou, mesmo assim, terá passado muito ao lado, não é? Sim, As pessoas não... Aliás, eu não me lembrava, não sabia o nome dele. Eu também não o conhecia. Portanto, De nada. não, é isso, obrigado. E acabou por ficar... Estes filmes acabaram por ficar também perdidos no tal imenso leque de neo-noir que depois e durante inundou os cinemas. Alguns nomes muito mediáticos que ofuscaram depois estes. Sim. Portanto, o legado nunca poderia vir dele, quando muito virá de outros. Mas, ok, então, falando de John Dahl, eu penso que... Eu já aqui falei deste filme, mas o seu filme mais conhecido talvez seja o Rounders. É um filme com o Matt Damon, com o Edward Norton e agora com uma atriz que me está a escapar o nome, peço desculpa, em que eles são jogadores de póquer, em que também tem o John Malkovich num papel secundário a fazer um vilão russo muito estereotipado. Que eu lembro-me de ter ido ver ao cinema e de ter achado um filme perfeitamente aceitável, mas que já não tinha para mim o mesmo encanto que estes três. Mas, não havendo legado de John Dahl para falar, o que é que vocês acham que é
o neo-noir ou qual é o estado do filme noir atualmente. Nós podemos apontar a títulos e dizer, ok, o estado do filme noir pode-se encontrar nestes filmes hoje em dia, ou a coisa esmoreceu um bocadinho. É porque eu sinceramente tenho alguma dificuldade em pensar em títulos recentes. Mas recentes hoje em dia ou pós estes? Não, quer dizer, pós estes já falámos um pouco, não é? Vários, não é? O Tarantino, os irmãos Coen, não, mas filmes no cinema mais asiático recentes, 10 ou 15 muitos. anos, eu também não encontro nada que eu veja como herdeiro desta vaga. Pronto, o Blade Runner teve uma nova iteração, já nem sei quantos anos tem, 3 ou 4 anos. O 3 ou 4 anos, o quê? Acho que é 2017. A sequela, sim. Já está a roçar os 6. Tal como o outro tem, obviamente, ecos do noir. Já são 6, bolas. tem ecos do noir, mas assim de repente não me estou a lembrar de mais nada. Capaz de falta de imaginação minha. Mas... Eu diria... Acho, por exemplo, tu falaste em Park Chan-wook, não é? Tu viste o Decision to Live, o último filme dele. Ainda não vi, não. Acho que aquilo está mais próximo de Hitchcock do que propriamente de filme noir. Acredito, ainda não vi, mas eu estava aqui a pensar. E a verdade é que se pensarmos que o género cyberpunk, que também já viu o seu período áureo, não é? Mas sim, que é, de certa forma... o Johnny Mnemonic, não é? Com o golfinho. Eu adoro esse filme, vocês estão sempre a gozar com esse filme. Desculpa, eu não sabia que te ia tocar tanto. Não. Vá lá. Enfim, não, fora brincadeira. Não, mas de facto, à exceção de sequelas, não é? À exceção, por exemplo, do Matrix, do Blade Runner, como já disseste, parece que até o próprio género cyberpunk, que é de certa forma um grande herdeiro do neo-noir e que depois ganhou todo um grande movimento a partir da segunda metade da década de 90 até ao início dos anos 2000 e por aí em diante, mesmo esse género parece que está um bocadinho mais extinto. Mas eu diria que se pensarmos em neo-noir, eu acho que há muito neo-noir nos policiais asiáticos de hoje em dia. O Bong Joon-ho veio depois, mostrou-nos isso, não é? O Park Chan-wook não necessariamente o Decision to Live, mas mostrou-nos isso com o Thirst, que apesar de ser de vampiros, é uma história que tem esses contornos. E vem-me à cabeça outros realizadores como... Eu não estou a lembrar do meu nome, mas é alguma coisa Kurosawa, que está a fazer policiais japoneses. Não sei se já viram algum filme dele. Não. Então, se calhar, temos que virar-nos para outros azimuthos para encontrar isso. Eu diria que, por exemplo, o cinema policial asiático ou o cinema de crime asiático com um enfoque no Japão e na Coreia e em Taiwan está, de facto, aqui a... Nos últimos anos eu tenho visto alguns filmes que eu poderia dizer que são neo-noir. De facto, lá está. O gravarmos aqui, não tenho as notas todas aqui, não consigo lembrar de mais títulos, mas efetivamente eu acho que é nessas geografias que nós estamos a ver um renascer. Eu não acho que seja um renascer, não é? Porque o neo-noir desde os anos 80, aliás, há pouco falei do Ringo Lam, um realizador chinês que em 87 já estava a fazer cinema neo-noir, depois que até diz-se que é a grande inspiração para o Reservoir Dogs do Tarantino. E o Park Chan-wook também, o Old Boy também é da década de 90. E, portanto, e por aí em diante há vários realizadores que começaram essa tradição aí. Portanto, não, é injusto também estar a dizer que só agora é que os asiáticos estão a fazer neo-noir. Acho que eles estão a fazer desde o início do neo-noir. Acho que agora são dos poucos que estão a fazê-lo consistentemente, nomeadamente nos policiais e nos thrillers. Acho que muito disto que nós andamos aqui a falar do que pode ou não pode caracterizar o neo-noir, acho que está no cinema asiático. Pois olha, eu se calhar... Aliás, mesmo tempo estava agora a pensar o Koreeda, não é? Que nós associamos mais a dramas familiares, tem um policial... tem um policial que agora não me recordo o nome, mas que é claramente um neo-noir. Uhum. Eu se calhar na minha perspectiva virava isto mais para a minha experiência pessoal ao rever estes filmes, porque eu não sei se isto aqui é o momento do confessionário Universos Paralelos, mas eu ando com muita dificuldade em ver filmes que me agradem, que me encham as medidas. Eu não sei se já é, não é? 40 anos. Dificuldade em encontrar, não é em ver. Ver bem, gostas de ver. Sim, desculpa, encontrar. Sim. Se calhar não me estava a exprimir bem. O que eu quero dizer é que cada vez mais me espanta os filmes que as pessoas todas andam aí a anunciar como a segunda vinda de Cristo. Sim, e eu não vejo isso. E de ter mesmo satisfação a ver filmes. E a verdade é que eu estava a ver estes 3 e aquilo que me ocorreu foi que saudades que eu tenho de ver filmes assim. E onde é que andam estes filmes? Estás a perceber? E pondo a coisa do ponto de vista mais pessoal é onde é que andam estes filmes? Não é? Onde é que andam os filmes que, mesmo que não sejam filmes inovadores, mesmo que sejam filmes que sigam certos tropos e certas estruturas, mas que sejam bem executados e que... Onde é que anda isto?
E de certa forma, se calhar o meu lamento é esse, não é? Isto já extravasa o filme no ar. Sim, mas eu penso, e já agora também, não numa de confessionário, mas numa de aconselhamento, penso que se calhar tem muito a ver também com a atitude que nós temos, porque quando vamos à procura de um filme de que toda a gente está a falar, nós já levamos uma ideia preconcebida do que deverá ser a nossa expectativa. Quando estamos a descobrir coisas por nós, desinibidamente, seja 240 ou 70, 60 ou 70, surgem aquilo que nós chamamos as surpresas. Mas está bem. E esse tipo de... Tu estás a falar a ir fazer aquilo que eu também gosto de fazer, que é olhar para a história do cinema. Mas o que eu estou a dizer filmes estreados agora, não é? Se tu pegasses num destes filmes e que ele estreasse esta semana e fosse vê-lo ao cinema, depois de muita gente estar a dizer está aí a salvação do neo-noir ou outra coisa qualquer, se calhar tu ias ver o filme e já sentias mais os defeitos que o filme tem do que as virtudes. Mas eu penso que estamos a falar de coisas diferentes, porque o que eu estou a sugerir é que eles nem sequer estreiam para eu poder ter essa reação, não é? Certo. Eu ia perguntar se não poderá ser também um pouco isto. Sim. Eu diria, pode ser que seja. Eu diria que também está muito relacionado com os novos hábitos de consumo de cinema. As plataformas de stream, para o bem e para o mal, vieram a funilar os hábitos de consumo, não é? O tempo que eu... Olha, às vezes podia ver 2 ou 3 filmes no tempo que eu perco à procura de um bom filme. Sem dúvida que é isso, mas também parece que se criou um padrão, ou seja, eu de facto tento prestar atenção aos filmes que são estreados exclusivamente em plataformas de streaming e de facto parece que os filmes são todos muito parecidos. Ao longo das várias plataformas, desde a Prime, a Netflix, a HBO, isto se calhar dava toda uma nova conversa. Sem dúvida, mas só para dizer que se calhar as pessoas começaram a ver tanto e a usar tanto e a abusar tanto das plataformas que na hora dos filmes que depois também estreiam fora delas também quase começam a seguir todos o mesmo coisa. Isto não quer dizer que os sejam mais formulaicos agora do que antes. Os filmes sempre foi formulaica, não é? Mas espera aí, deixa-me só interromper para perguntar. E por isso é que eu digo que isto se calhar dava toda uma outra conversa, que é: será que os filmes precisam mesmo da tela e de uma sala para terem um certo peso? Eu não acho que seja um problema de tela. Eu acho que seja um problema de hábitos de consumo. Porque se calhar antes nós como víamos o filme só nos cinemas ou em casa, não havia as plataformas de streaming, não íamos sempre ao cinema, certo? Ninguém tem dinheiro para ir ao cinema todos os dias. Então se calhar acabámos por ir procurar filmes noutras fontes que eram mais diversos. E como nós agora, se não formos ao cinema, temos em casa a plataforma de streaming à nossa conveniência, acabamos por substituir o nosso tempo a ver esses filmes da plataforma de streaming. Eu acho que isso também alimentou os filmes que existem em fontes alternativas. Sim. E também aquilo que eu estou a dizer, porque se tu tivesse isso afeta a produção de filmes, atenção, não é? Claro. A nova produção de filmes. Se calhar é uma se as pessoas veem menos e depois também se produz menos filmes paralelos. Claro. Isso tudo também subscrevo, mas o que eu estou a dizer é mais do que isso. E ia pegar num exemplo que se calhar para ti, para a tua idade... os remakes e não sei para a tua idade não é... Também está a afetar. Eu vou-me virar para o Zé. Se tu tivesses visto o ET... Numa... Não, mas tu vai desde lá. É só porque o exemplo não era bom para ti, que era se tu tivesses visto o ET originalmente numa televisão em que podias parar para ir fazer um xixi ou ir buscar uma sandes à cozinha, o impacto era completamente diferente de ter visto no grande ecrã. Por isso é que eu estou a dizer. Acho que é tudo isso que tu disseste, mas também eu acho cada vez mais que os filmes precisam mesmo de uma tela. E que tu estás sentado numa sala escura. Os filmes começam a ser escritos para não serem vistos em tela. E o pior é que isto está estudado. É como quando nas séries, há um estudo interessante das séries, que é quando é que se começou a escrever séries para o binge-watching, não é? Que é quando as pessoas veem os episódios do começou-se a escrever... Quando foram serializadas. Exatamente. Mesmo, começou-se a escrever tramas muito mais complexas. Porque pressupunha-se que as pessoas conseguiam reter a atenção durante mais tempo. Sim. E a mesma coisa está a acontecer agora nos filmes. Isto está estudado, que é as pessoas começaram a escrever filmes e a fazer filmes, pressupondo que as pessoas estão a ver uma de duas maneiras. Ecrãs menores, telemóvel em última instância, televisão em casa, e com pausas. Então a própria estrutura do filme já não pressupõe que a pessoa está a ver durante 3 horas o mesmo filme. Ou é raro. Pronto, também não vamos generalizar e todos os filmes são assim. Mas se nós formos ver a maior parte dos filmes, que estreiam até em cinema, quase que aquilo podemos parar de 10 em 10 minutos e quando voltamos, aquilo retoma. Parece que pressupõe essas pausas naturais. Parece que ver um filme no cinema é muito parecido com ver um filme em casa, que é completamente diferente, porque em casa tu paras, ouves barulhos, não sei o que é, etc. Certo. E parece que os filmes estão a gerir com a própria atenção do espectador. E isso aí até... mais uma vez, afeta depois a produção dos novos filmes. Isso aí até é muito mais insidioso. Mas a prova disso é cabal no filme que varreu os Oscars este ano. Aquilo é um filme de sketches. São vários sketches. Peraí, tu vais começar a falar mal do... Não é só para nos entender. Não, mas é de facto é um filme que, embora muito inovador e diferente, foi montado já à espera que as pessoas é um filme que pressupõe uma cadência diferente. Até pode ser que seja. Mas não achas que seja porque são pequenos episódios? Sabes que eu não o revi desde que o vi. Eu vi-o no cinema em abril de 2022
sem se sonhar com Oscars. Claro, E na altura, eu também vi nessa altura. saí de lá perfeitamente maravilhado e nem sequer tinha isso em mente. Sim, e se sim, calhar sim. tens razão. Mas isso já é muito mais insidioso do que aquilo que eu estava a sugerir. Porque aquilo que eu estou a sugerir é tão prosaico como... Eu acho é que... Epá, e desculpem-me os fãs, mas... Os filmes da Marvel ocupam lugar daquilo que antes eram filmes, se calhar, policiais para adultos. Estás a perceber? Sim. Porque o que eu estou a dizer é que eles já nem se fazem. E agora, seja por causa desses estudos, seja por causa do que for... Eu já nem quero entrar por fiquei aí. imensamente contente quando eu vi o Crimes of the Future, do Cronenberg. Pois, acredito que sim. Porque foi assim uma fala de ar fresco, de fresco tem nada, não é? Nós falámos sobre isso. Eu De fresco não preferia- tem nada, mas é fresco no panorama. Mas aí estou contigo, apesar de eu não ter gostado tanto. Eu Mas preferia ter embora, gostado mais, eu não acho que o cinema esteja a morrer nem às vezes é coisa. Por exemplo, um dos filmes que eu gostei mais no ano passado foi o Top Gun. Digo já aqui, gostei muito do Top Gun e é um filme absolutamente com estas novas Mas sabes o que é que eu te formas. digo? Mas gostei muito. Sabes o que é que eu te digo? Também não E é um querendo- remake, que eu nem sou fã de remakes como vocês Não, são. é um remake, uma sequela de legado. Desculpa, uma sequela de legado. Bem, mas atenção, essa tua frase também abria aqui toda uma nova conversa, porque isto não gostar de sequelas, quer dizer... Bom, a questão é... Não sou... Tomás, não gosto de sequelas, então o que é isto? Não, à partida não, antes de ver... mas de facto, tradicionalmente tem que ser uma relação mais forte com o primeiro do que com a sequela. Mas aqui também, não querendo ofender ninguém, porque eu diverti-me QB com o Top Gun Maverick, mas eu gosto do Top Gun Maverick como gosto de ir a uma montanha russa. Estás a perceber? Não, eu gostei realmente do Top Gun Maverick. Admito aqui agora, que gostei mesmo do nomeação Top ao Gun Oscar de Maverick. melhor argumento. Quer dizer, acho que podemos ficar por aqui. Não, olha, Já nos estamos a isto já é alongar outro muito. episódio, já é o extra. Se calhar já está a dar. Já dá para cortar. Podíamos está a cortar dar e fazer outro. Está a dar, mas de facto o Top Gun Maverick para mim Não, e já agora, foi muito bom. podem-nos dizer se gostaram destes pequenos fé divers agora no final ou não, Até ou se porque- preferem que a gente corte e fale só do Até tema. porque isto é o que acontece no final de cada episódio, Depois quando nós de parar. paramos de gravar. Exato, só que como aqui estamos confortáveis e o botão está longe. É mais o botão estar longe, acho que é mesmo isso. Exato, continuamos. Então, olha, se gostaram disto, vamos parar e peço desculpa se não gostaram. Paramos à mesma. Vamos parar e ficam contentes. Exatamente. Deixa-me só tentar lembrar de cabeça. Podem encontrar todos os episódios do Universo Paralelos em universoparalelos.net. Podem-nos escrever com as vossas opiniões, com as vossas sugestões ou críticas para universoparalelospodcast@gmail.com e encontram-nos no Facebook e no Instagram em Universos Paralelos Podcast. Eu sou o António Araújo. Sou o José Carlos Maltês. Eu sou o Tomás Agostinho e até à próxima. Até à Até à próxima. próxima.